A história começa com o fato de um novo fantasma ter sido descoberto em um dos bairros da cidade. Ele podia ser visto das 12 às 3 da noite. Ele joga uma bola de basquete de um lado para o outro, dançando. De acordo com a pesquisa, as habilidades do fantasma estão relacionadas principalmente ao som de sua tacada de basquete. Até agora, 13 pessoas foram mortas e as autoridades apelidaram o fantasma de fantasma do basquete. Enquanto isso, as escolas alertaram os alunos para serem extremamente cuidadosos à noite. Porém, nem todas as crianças ouviram a professora com atenção suficiente, então ela quebrou um pedaço de giz e jogou diretamente no aluno que havia adormecido na carteira. O giz atingiu o cara de cabelos brancos, Ethan, bem na testa, e ele gritou de dor inesperada. A professora mais uma vez fez-lhe uma pergunta que o fez dormir pela primeira vez: o que ele faria se de repente encontrasse um fantasma à noite? Mas o cara não entendeu nada, ele estava apenas deitado na cama assistindo filmes de terror. Será que ele realmente renasceu? Porém, a professora apressou-o com uma resposta, e o rapaz respondeu que os próprios fantasmas noturnos não são capazes de causar danos aos outros, eles influenciam principalmente o psiquismo humano com a ajuda das palavras. Por isso a pessoa cai no delírio e vai na floresta profunda para ser comido por outros fantasmas, então você só precisa passar pelos fantasmas noturnos. Aí a professora o parou e disse que um aluno da turma seguinte foi morto por um fantasma noturno há algum tempo, então todos os alunos deveriam ter cuidado. Naquele momento, Ethan sentiu as memórias do dono original deste mundo inundarem seu cérebro e percebeu que estava em um mundo paralelo. A única diferença de sua vida anterior é que este mundo está cheio de espíritos, demônios e monstros são desenfreados, e todos aqui são capazes de despertar sua própria arma espiritual, tornar-se um senhor espiritual, enfrentar fantasmas e até matá-los. Naquele momento, a campainha tocou e alguém agarrou Ethan pelo ombro, dizendo que em breve um instrutor chegaria do palácio para testar pessoalmente sua arma espiritual. Era Liam, um cara gordinho de cabelos escuros. Ele ficava falando sobre como se tornaria um senhor espiritual de alto escalão, mas Ethan duvidava que teria sucesso. Enquanto isso, um homem de cabelos grisalhos e casaco preto se aproximava do escritório e todos que estavam a caminho se curvaram respeitosamente diante dele. Era Albert, um senhor espiritual de terceiro nível do Palácio Tenchi, e ele estava encarregado de testar armas espirituais. Ethan ficou surpreso com o quão forte era a aura do homem. Ethan disse que as pessoas nascem com uma arma espiritual, ela pode ser controlada pelo poder espiritual, e então mostrou uma bolinha brilhante, uma pedra espiritual obtida de um fantasma, contém muita energia e pode ajudar a estimular a arma espiritual. Os alunos foram chamados um a um para que pudessem experimentar o efeito da pedra em si mesmos. O cara louro apertou a pedra em sua mão e uma aura azul brilhante girou ao seu redor. Todos ficaram surpresos, algo redondo e achatado voou de seu peito. Mas depois de um momento todos perceberam que era uma pedra comum à beira da estrada e toda a turma caiu na gargalhada. No entanto, Albert os rejeitou, dizendo que a arma do menino era de alto nível e ainda tinha 7 buracos de habilidade. Ele estendeu a mão e uma aura brilhante brilhou entre seus dedos, e então o homem acrescentou que o tipo de arma espiritual não é tão importante, e são os buracos na arma o fator mais importante. Tudo é como no jogo League of Gods and Ghosts, um personagem com 7 habilidades tem vantagem absoluta sobre um personagem com 3 habilidades, pois quanto mais buracos uma arma espiritual tiver, mais pérolas de alma ela poderá absorver. O homem demonstrou diferentes tipos de armas e Ethan, enquanto isso, adormeceu abertamente. E então Oliver foi chamado em seguida, o cara que havia se tornado um verdadeiro espinho no lado de Ethan desde que o impediu de assediar seu colega de classe. E agora ele havia despertado uma boa arma espiritual, o que sem dúvida era ruim para o próprio Ethan. Oliver foi até o tabuleiro, exibindo sua arma para todos com orgulho indisfarçável. No entanto, Liam estava insatisfeito com isso. Ele acreditava que era absolutamente injusto, mas Ethan estava confiante de que poderia lidar facilmente com sua arma. E como que por destino, Ethan foi chamado para um duelo com Oliver. O cara tinha certeza de que mesmo com 3 buracos de habilidade ele iria pisotear esse novato na lama. Ele pegou a pedra espiritual, esperando uma arma que se refletisse em sua alma, na alma do reencarnado. Logo uma lâmina explodiu de seu peito, tinha proporções perfeitas, lâminas afiadas. Porém, era uma arma comum com 3 buracos, e toda a turma caiu na gargalhada, pois era a pior arma entre todos os alunos daqui. Oliver foi o mais feliz, pois teve uma grande oportunidade de trazer esse garoto arrogante de volta à Terra.
Em meio às risadas de seus colegas, Ethan sentou-se à sua mesa e então viu que alguma aura incompreensível escorria de sua arma em gotas pretas. Ela começou a se espalhar pela classe, mas os outros pareceram não notar, e então uma mensagem apareceu na frente de Ethan, pedindo-lhe que abaixasse a cabeça e olhasse para sua sombra. Olhando para baixo, o cara viu que sua sombra parecia ter se transformado em uma pasta preta que se espalhava pelo chão. E então ele percebeu que sua sombra era controlada por alguma coisa. Uma mensagem apareceu novamente na frente de Ethan, dizia que sua sombra poderia devorar fantasmas e adquirir seus poderes. A criatura parecia ler os pensamentos de Ethan, sabia que ele duvidava da realidade do que estava acontecendo e definitivamente iria querer encontrar evidências mais tarde. O cara ficou chocado. Será que sua sombra realmente seria capaz disso? Afinal, se for assim, então a habilidade de qualquer fantasma poderia se tornar sua, e o número de buracos de habilidade não o limitaria mais. Ele será capaz de caçar fantasmas fortes, se recuperar rapidamente e então se tornará o Senhor dos Espíritos. Entretanto, acontecia no campo desportivo uma reunião de alunos do terceiro grupo. Albert subiu no palco, parabenizou os rapazes pelo despertar de suas armas espirituais e depois fez uma pergunta: em que exatamente as pessoas confiam na luta contra os fantasmas? Oliver imediatamente gritou a resposta: uma arma espiritual, e o resto dos estudantes o apoiaram. No entanto, a resposta estava errada. Albert quis dizer coragem e Oliver ficou bastante irritado por ter sido corrigido diante de uma multidão tão grande. Albert continuou: ele disse que o poder dos fantasmas é que eles estão mortos e que as pessoas há muito têm medo de tudo que é de outro mundo. Ele acrescentou que tinha visto muitos mestres dos espíritos talentosos com 10 ou mais habilidades, mas quando eles enfrentaram o espírito de verdade, ficaram morrendo de medo e não conseguiam nem pegar uma arma. No entanto, uma das estudantes que estava na frente de Ethan não ficou envergonhada com isso, ela sussurrou que ainda se tornaria uma lorde espiritual de alto escalão. O homem disse que a prova que os jovens mestres terão de passar inclui não só o despertar das armas, mas também uma parte prática. Afinal, se eles realmente querem se tornar um senhor dos espíritos, eles devem ter a coragem de enfrentar o espírito pessoalmente, mesmo que seja perigoso e alguns dos alunos possam se machucar. Os caras entraram em pânico, não esperavam que o teste fosse tão perigoso, mas Ethan não desistiu. Ele acreditava que o máximo que os espíritos fariam era assustá-los um pouco, principalmente porque estariam sob a supervisão do Palácio Mestre Tenchi. Além disso, o jovem entendeu que se não conseguisse passar nem mesmo neste teste, definitivamente não seria capaz de se tornar um poderoso senhor dos espíritos. Albert disse que quem quisesse sair poderia fazê-lo agora, e muitos dos alunos caminharam imediatamente em direção à saída, murmurando para si mesmos que não queriam lidar com os espíritos. Mas Ethan permaneceu parado no lugar, o que surpreendeu muitos de seus colegas. Liam e Oliver também permaneceram em campo com ele. Albert riu de contentamento, porque de 300 pessoas restavam apenas 100, e o menino nem ergueu uma sobrancelha. Depois disso, o homem se virou e disse que os demais rapazes poderiam ir até o portão da escola. Oliver caminhou até Ethan de forma imponente, não acreditando que ele realmente tivesse ficado. Mas o jovem de cabelo azul respondeu que Oliver com certeza conseguiria passar no teste, porque ele era tão feio que os próprios fantasmas fugiriam dele horrorizados. Ethan e seu amigo seguiram em direção aos portões da escola, deixando seu colega irritado para trás. Enquanto isso, uma centena dos lordes espirituais mais excluídos já haviam se reunido no portão. Eles tiveram que ir para um lugar onde viviam apenas fantasmas errantes, e Albert lhes garantiu que eles poderiam sair de lá sãos e salvos mesmo sem armas espirituais, eles apenas tinham que manter a determinação em seus corações. Ele também disse que existem 3 níveis de perigo: branco, verde e vermelho, e fantasmas noturnos são, na melhor das hipóteses, um nível de perigo branco, enquanto fantasmas fortes de nível vermelho podem correr soltos dentro das cidades. Alguns fantasmas de alto escalão podem até cobrir o céu e destruir a cidade. De acordo com as regras do desafio, quem matar mais fantasmas receberá a pérola fantasma verde. Os alunos imediatamente se animaram, pois essa pérola valia muito dinheiro e agora estava tão perto deles. Porém, uma das alunas, Vivien, uma garota de cabelos escuros e vestido de verão rosa, estava determinada a vencer. Ela tinha certeza de que a pérola da alma de nível verde seria dela, pois ela já havia despertado um artefato com 9 buracos de habilidade. Mas Ethan também não iria desistir assim. Ele tinha o mesmo objetivo: conseguir a pérola. Depois de um tempo, os alunos chegaram à periferia norte da cidade, onde a prova os aguardava.
Enquanto isso, Oliver e vários outros caras decidiram se juntar a Vivienne, e ela não se importou, desde que não interferissem com ela. Leon estava com medo, queria trabalhar junto com Ethan, mas decidiu que seria melhor eles trabalharem sozinhos. Ethan sabia que era melhor para ele não contar a ninguém sobre a existência da sombra. Enquanto isso, Albert deu a cada aluno uma garrafa de jade na qual a pérola do fantasma deveria ser colocada após ele ser derrotado, e com base no quão cheia a garrafa estivesse, o vencedor seria escolhido. Com estas palavras, o homem anunciou o início da prova. E como Ethan decidiu agir sozinho, sem demora, ele foi primeiro para dentro da floresta. Albert cuidou dele, pensando que o menino tinha um coração valente e poderia ser muito útil, mas suas qualificações deixavam muito a desejar. Seguindo Ethan, a equipe de Vivienne, liderada pela própria garota, avançou. O próprio cara já estava vagando por entre as árvores, fantasmas errantes passavam por ele de vez em quando, tudo estava bem calmo. Mas então um dos fantasmas por trás das árvores pareceu chamá-lo pelo nome. Ethan imediatamente se virou. Pegando sua adaga, ele realmente tropeçou em um fantasma tão rapidamente? No entanto, o fantasma foi mais rápido que o menino e em um instante se viu atrás dele. Era um homem morto de cabelos grisalhos e roupas rasgadas. Ele olhou para Ethan com as órbitas vazias. A criatura colocou uma mão longa e ossuda no ombro do cara e ele congelou de horror. Virando-se, Ethan viu o rosto aterrorizante do espírito. Apenas em uma de suas órbitas havia um globo ocular. Ele olhou para o cara. Uma aura sinistra girava em torno dele. No entanto, Ethan cortou o corpo do espírito com um movimento de sua lâmina, e ele evaporou gritando. Tudo o que restou da terrível criatura foi um orbe azul brilhante, uma aura fantasmagórica ainda girando em torno dele. Era uma pérola. Voou para dentro da garrafa de Ethan, e o cara entretanto notou que sua adaga era muito conveniente. É uma pena que tivesse tão poucos buracos para habilidades. Quando o jovem se virou, uma aura fantasmagórica girou em torno dele novamente. Logo os espíritos saíram dela, murmurando algo sobre os seus, gradualmente cercando Ethan. Uma aura negra fluía dos olhos e bocas dos espíritos, como tentáculos, começou a se espalhar pelo campo, e logo alcançou os pés do jovem. Um momento depois, seus membros já estavam capturados em vinhas negras, envolvendo cada vez com mais força. Porém, com um movimento hábil de sua adaga, ele cortou os fios da aura negra, libertando-se dela. Depois de outro momento, ele correu em direção aos espíritos, golpeando-os com sua arma, cortando-os ao meio e cortando suas cabeças. Logo tudo acabou. Ethan, sem fôlego, sentou-se para descansar perto de uma árvore, olhando com alívio para sua garrafa de jade. Estava quase um terço cheia. Mas ele entendeu que não podia relaxar, porque estava sozinho, e Vivienne estava trabalhando em equipe, e se eles concentrassem todos os seus recursos em si mesmos, Ethan definitivamente não conseguiria alcançá-los. Assim que ele pensou no que fazer a seguir, sua sombra começou a se mover novamente, transformando-se em um líquido viscoso subindo. Então a mensagem apareceu novamente na frente dele. Dizia que destruir os fantasmas errantes não seria suficiente, e que Ethan deveria ir mais fundo na floresta, destruir os fantasmas brancos, assim como o fantasma enevoado escondido no cemitério. Ethan ficou surpreso, pois não tinha intenção de ir tão fundo. Ele não conseguia entender se a sombra tinha vontade própria, porque lhe parecia que ela simplesmente o conduzia pelo nariz. O cara decidiu que deveria voltar, já que fantasmas de nível branco podem prejudicar seriamente uma pessoa, apenas lordes espirituais de primeiro nível deveriam lidar com eles, e ele não queria morrer ainda. Ele voltou para os ônibus quando a sombra novamente criou uma mensagem para ele, dizendo que sabia de suas suspeitas e desconfianças, mas se ele se virasse agora, nunca conseguiria a pérola da alma de nível verde. Resignado com o fato de que a sombra não o deixaria em paz, Ethan perguntou como deveria derrotar o fantasma da névoa branca. A criatura respondeu que desta vez precisaria da ajuda da sombra que estava sob ele. Naquele momento, a aura girou e começou a se transformar em algo. Era uma pessoa. A criatura sorriu ameaçadoramente e disse que Ethan precisava ir para o norte, onde encontraria um fantasma branco e enevoado no cemitério. Neste ponto a sombra desapareceu. Essa era realmente a sua pista? Ethan sabia que quando o teste terminasse, ele teria que descobrir que tipo de criatura era, mas agora precisava se concentrar em conseguir a pérola. Logo o cara chegou ao cemitério e imediatamente percebeu que havia algum tipo de aura estranha reinando por toda a parte aqui. Os arredores ficaram cada vez mais nebulosos, e então Ethan lembrou que uma grande concentração de fantasmas errantes com fortes sentimentos de ressentimento e ódio, muitas vezes vivendo em cemitérios.
tem a capacidade de invocar um grande número de espíritos e esconder seus verdadeiros corpos em uma névoa branca que prejudica a visibilidade e mata pessoas. Aparentemente, esse era o método do fantasma enevoado. Enquanto isso, o teste para a equipe de Vivian estava a todo vapor. Ela facilmente cortou demônios ao meio com sua arma espiritual. Tudo o que restou aos parceiros da menina foi coletar pérolas após destruir os fantasmas. Viviane adivinhou que os fantasmas errantes também eram divididos em fracos e fortes, e ela precisava gastar muita energia espiritual. Os caras admiraram as habilidades de luta de sua colega, porque ela acabará de derrotar um fantasma errante de nível branco. Mas a própria Vivian já estava muito cansada, precisava recuperar as forças, então sentou-se perto da árvore mais próxima, pretendendo descansar um pouco. E mesmo que sua equipe quisesse continuar enchendo a garrafa de Jade sem descanso, a garota foi inflexível. Ela pretende recuperar as forças, e depois vencer todos com uma vantagem enorme, pois só assim o Palácio Tenchi conseguirá reconhecê-la talento. Enquanto isso, a equipe de Oliver estava presa e cercada por vinhas espinhosas. Os caras perceberam que este era o covil de fantasmas errantes e precisavam sair daqui com urgência. Depois de algum tempo, quando a equipe já percorreu uma distância suficiente da mata, a galera resolveu descansar. De repente, houve um som atrás de Oliver, alguém farfalhando nos arbustos. Acontece que era Liam. Aparentemente ele se perdeu. Ele não estava no time de Ethan e estava vagando sozinho pela floresta até se deparar com o time de Oliver, mas os caras não queriam lidar com ele, porque ele era uma pessoa inferior a eles. Os caras se viraram e foram embora, dizendo que se Liam tivesse problemas, ele deveria culpar o amigo por tê-lo abandonado. O jovem estava deprimido porque a floresta estava infestada de fantasmas errantes e ele não tinha com quem confiar, pois seu amigo não sabia onde. Ethan, enquanto isso, lutou com um fantasma nebuloso, que acabou por ser muito mais forte do que as criaturas que o cara havia encontrado antes. O espírito agarrou Ethan pelo pescoço e o segurou no alto, fazendo sons sibilantes. Uma névoa espessa saiu de sua boca e penetrou diretamente dentro do menino. A criatura injetou energia no corpo de Ethan, sugando sua vitalidade, mas o cara entendeu que não queria morrer aqui de jeito nenhum. De repente, a sombra de Ethan começou a se mover novamente, formando uma mão. Muitos tentáculos de sombra apareceram ao redor dela, e eles alcançaram o fantasma. Eles começaram a enredar a criatura por todos os lados, não permitindo que ela entendesse o que estava acontecendo. Uma mão sombria agarrou o rosto do fantasma diretamente e tentáculos envolveram seu corpo e braços, forçando-o a afrouxar o aperto e soltar o menino. Ethan estava livre, mas entendeu que a sombra havia superado o fantasma, e agora ele se transformaria em uma névoa branca e fugiria, e ele não podia permitir isso. No momento em que o fantasma estava prestes a se transformar em uma aura nevoada, Ethan deu um pulo, perfurando-o com sua adaga. Quando ele pousou, ficou em estado de choque. Ele não sabia que a sombra era capaz disso, mas mesmo assim salvou sua vida. E no momento em que o cara queria levar a pérola para sua garrafa, percebeu que sua sombra havia voltado a ser comum, sem vida. A criatura havia ido embora, deixando-o sem o tão esperado troféu. Porém, de repente a sombra sob seus pés começou a formar a palavra, certo. O cara examinou a mão direita e congelou. Parecia que estava queimada, coberta de cicatrizes. Mas de repente, ela pareceu começar a produzir uma aura. Era a mesma névoa do fantasma que eles acabaram de derrotar com a sombra. O cara passou sua mão, e a névoa girou em um redemoinho. E então ele percebeu que não apenas não foi prejudicado por encontrar um espírito tão forte, mas agora ele poderia controlar a névoa. Ele ganhou o poder de um fantasma branco e nebuloso. Os lordes espirituais só podiam usar as habilidades dos fantasmas com a ajuda das pérolas da alma embutidas nas armas espirituais, mas Ethan poderia usá-las diretamente, sem uma arma ou pérola. O cara tinha certeza que era tudo graças à sombra. Seu braço direito poderia voltar à forma original quando a habilidade desaparecesse, mas as mudanças ainda eram um pouco assustadoras, então ele deveria ter usado mangas compridas só para garantir. Agora Ethan poderia esconder sua presença e usar o fator imprevisibilidade, e esta era simplesmente a habilidade perfeita para sua arma espiritual. Ele percebeu que agora era sua vez de caçar. Uma hora depois, a garrafa de Ethan estava quase cheia. A habilidade do fantasma branco enevoado realmente aumentou a eficiência dos assassinatos, e ele se perguntou que outra habilidade a pérola verde da alma poderia oferecer. Ethan estava ansioso para ficar mais forte. Enquanto isso, o amanhecer chegou e os rapazes começaram a se reunir lentamente na clareira onde o teste começou, e Liam ficou mais feliz do que ninguém por ter terminado.
Logo Oliver e sua companhia apareceram na clareira. Ele estava claramente feliz por Ethan ainda não estar aqui. O cara se aproximou de Albert e lhe deu a garrafa. Estava 80% cheia, o que acabou sendo um resultado muito bom. Seguindo Oliver, Vivienne entrou na clareira junto com sua equipe. Ela caminhou com muita confiança, como convém à filha dos guardiões dos espíritos. Ela também deu a mamadeira para Albert, e ele ficou surpreso, pois foi um dos melhores resultados do dia. Vivienne decidiu que a vitória já estava no bolso e pediu para lhe dar a pérola verde da alma. Mas naquele momento Ethan apareceu na clareira. Ele se moveu imponentemente em direção ao resto dos alunos, dizendo que seria injusto anunciar o vencedor sem esperar seu retorno. Vivienne tinha certeza de que isso era uma perda de tempo, pois ninguém poderia superá-la, mas Ethan ainda foi até Albert e lhe deu sua mamadeira. O próprio homem não esperava nada de especial do menino, mas ao abrir a garrafa ficou entorpecido. Estava simplesmente transbordando de pérolas. Todos os alunos ficaram chocados. Como é possível que um cara com apenas 3 habilidades conseguisse isso? Albert não teve escolha senão reconhecer Ethan como o vencedor. Ele cumpriu sua promessa e deu-lhe a recompensa, a pérola verde da alma. Vivienne ficou extremamente insatisfeita com o desenrolar dos acontecimentos, pois tinha certeza de que conseguiria a pérola, e agora Ethan se tornará seu principal rival. Albert ponderou como um cara com tais qualificações poderia vencer, mas mesmo assim disse a ele que também havia um mestre no Palácio Tenchi com apenas 3 buracos para armas espirituais, e ainda assim ele era muito forte. Mas antes que Ethan pudesse perguntar mais sobre esse homem, o homem declarou o teste encerrado e mandou todos os alunos para casa, cuidando deles e pensando consigo mesmo que o caso de Ethan era 1 em 1 milhão, ainda sem acreditar que isso poderia acontecer uma segunda vez. Depois de um tempo, Ethan já havia retornado para a cidade. Já era tarde da noite, mas esse lugar da cidade sempre esteve muito lotado, mas agora não havia viva alma aqui. De repente, alguém apareceu atrás do cara e perguntou algo, o que fez Ethan pular de medo. Era um senhor idoso. Ele perguntou se Ethan sabia onde ficava a casa de móveis. Seu filho trabalha lá como gerente, mas ele não voltou para casa hoje e não atendeu o telefone. Mas o cara entendeu que essa casa de móveis estava fechada há muito tempo, então convidou o velho a voltar para casa e aguardar mais algum tempo as notícias do filho. E naquele momento percebeu que o idoso não estava projetando sombra, era um fantasma. Ethan imediatamente se virou, dizendo que traria seu filho aqui, e fugiu, não querendo mais ficar na companhia de um fantasma. Por fim, o jovem correu até a casa e imediatamente bateu à porta, pois sabia que aquela casa de móveis havia pegado fogo e todos os funcionários haviam queimado vivos, e desde então ninguém havia trabalhado ali, e aquele velho, aparentemente, estava um fantasma noturno. Ele tinha dificuldade em distinguir os fantasmas noturnos das pessoas dentro da cidade e sabia que precisava treinar mais. Ethan entrou na casa, e uma garota de cabelos escuros apareceu na sua frente, vestida apenas com uma camisa longa branca. Esta era a filha dos pais adotivos da antiga dona do corpo, Genvin. Ela não entendia por que seu irmão parecia tão surpreso. Talvez fosse tudo sobre aquele instrutor do Palácio de Tenchi? Mas Ethan disse que não era sobre ele, porque ele, assim como Genvin, havia despertado sua arma espiritual, e então a garota perguntou quantos buracos de habilidade ele havia recebido. Ao saber que a arma espiritual de seu irmão tinha apenas 3 furos, Genvin ficou muito surpresa e o aconselhou a fazer outra coisa, decidindo que trabalhar com espíritos não era sua praia. A própria arma da garota tinha 12 buracos de habilidade, tantos que ela poderia compartilhá-los com Ethan. O cara não conseguia acreditar se ela era realmente tão talentosa, mas com essas palavras Genvin foi para o quarto dela, dizendo que ia dormir, e que Ethan também deveria dormir cedo. O cara foi para o quarto e começou a pensar que mesmo tendo a pérola, usá-la era uma verdadeira dor de cabeça. No entanto, ele precisa absorvê-la primeiro para ver quais habilidades ela pode lhe dar. De repente, a sombra escreveu uma mensagem para Ethan novamente, dizendo que agora ele quer deixar a sombra consumir esta pérola. Mas desta vez Ethan não iria desistir de todas as sombras. Em vez disso, ele queria inserir a pérola em sua arma espiritual. O que ele fez? Assim que a pérola entrou no buraco, a adaga do jovem e ele próprio pareceram ter sido perfurados por um raio. Em um momento, foi como se ele estivesse no espaço, flutuando acima do planeta sozinho com sua arma. A adaga brilhava com chamas turquesa. Ele recebeu uma habilidade de pérola da alma de nível verde, um flash de luz verde. Ethan sabia que essa habilidade era bastante poderosa, capaz de causar sérios danos aos fantasmas da camada branca.
De repente, a pérola pareceu liberar ondas de sua energia em mais 3 direções. O cara ficou chocado. Um ramo expandido da pérola da alma realmente apareceu em sua arma espiritual? A pérola verde formou mais 3, a pérola fantasma de névoa de bronze, preta e branca, a de bronze deu força e alcance. A preta permitiu silenciar o inimigo por 3 segundos e a branca reduziu pela metade o tempo de buffer e o poder espiritual necessários para esta habilidade, e também dobrou a velocidade de lançamento. Ita entendeu que cada uma das habilidades era muito útil e até comparável às habilidades das pérolas da alma de nível vermelho. Obter uma pérola de nível vermelho é extremamente difícil e a taxa de sucesso de absorção é de apenas 50%, mas a arma espiritual de Ethan pode produzir mutações de nível de pérola vermelha com muita facilidade. Olhando para cima, o cara viu que os galhos da pérola estavam se espalhando em direções diferentes. Acontece que cada habilidade pode gerar ainda mais galhos, e ele pode criar uma árvore de habilidades incomparavelmente enorme. E se realmente se desenvolver assim, então é possível que um flash de luz verde destrua os céus no futuro. No entanto, Ethan mais tarde retornou ao seu mundo e foi para a escola no dia seguinte. Vivian entrou no escritório, procurando por Ethan lá. Ela precisava da pérola verde e estava disposta a pagar 30 mil por ela. No entanto, Ethan foi inteligente o suficiente para não concordar com tal acordo e, em vez da pérola, ofereceu à garota que comprasse donuts fritos dele. Porém, Vivienne não queria desistir, ela precisava dessa pérola. Batendo o pé na mesa, Oliver sentou-se em frente a Ethan, decidindo apoiar a garota, dizendo que ela precisaria muito mais daquilo do que de alguma mediocridade. Oliver estava com raiva, ele não entendia por que esse novato de repente se tornou tão arrogante, porque ele ainda não seria aceito no palácio de Tenchi com seus 3 buracos na arma. Mas Ethan decidiu encerrar essa discussão inútil e disse que não havia mais nada para comprar, pois já havia devorado essa pérola há muito tempo. Vivian se virou para ir embora, aconselhando o rapaz a não ser arrogante e dizendo que ainda tinha um longo caminho pela frente. Enquanto isso, a professora entrou na aula. Ela estava pronta para anunciar a lista dos que foram aceitos no palácio de Tenchi. Ela começou a ler a lista e Oliver estava entre os sortudos. Mas o nome de Ethan não foi mencionado e Oliver estava prestes a rir com todas as forças de seu inimigo. Mas então a professora disse que havia um bilhete na carta para um aluno com passe especial, e o nome dele era Ethan. A turma toda não conseguia acreditar que isso era possível, mas Oliver era o mais irritado, não conseguia entender como esse idiota de 3 buracos conseguiu entrar no palácio, e até com um convite especial. Porém, o professor rapidamente o cercou, dizendo que não adiantava duvidar da decisão do Palácio Tenchi. Todos cujos nomes foram chamados tiveram que ir para casa e arrumar suas coisas, pois o mestre dos espíritos iria buscá-los à tarde. Ethan passou orgulhosamente pelas carteiras, recebendo olhares surpresos e até amargurados de seus colegas. Chegando em casa, ele estava prestes a se despedir da irmã e dizer que ela poderia ligar para ele a qualquer hora, quando roupas voaram em seu rosto. Ethan ficou surpreso que sua irmã estivesse colecionando tantas coisas para ele, mas a garota disse para ele não se iludir, pois essas roupas não eram para ele de jeito nenhum. Ela felizmente entregou ao irmão um distintivo brilhante, só alunos especiais têm isso, o que significa que ela também irá ao palácio. Ethan se perguntou onde ela conseguiu esse distintivo, e a própria Genvin entendeu que tudo isso era por causa de seus pais. Eles já foram membros do grupo Dawn e se sacrificaram para salvar as pessoas quando selaram um grande fantasma. Percebendo que Genvin sabia muito mais do que ele, Ethan decidiu perguntar a ela como era toda essa organização. A menina respondeu que este é um grupo formado pelos melhores mestres espirituais. Diferentes senhores espirituais têm diferentes áreas de habilidade e áreas de desenvolvimento, e geralmente cada um deles é especializado em um determinado aspecto. Além disso, quando combinados, tem um efeito químico inesperado. A organização do Senhor Espiritual é um grupo de pessoas com diversos talentos. A própria Genvin se posicionou como uma mestra no combate à distância e, no futuro, ela se desenvolverá nessa direção. Ethan decidiu que eles deveriam encontrar bons companheiros de equipe, mas sua irmã apenas sorriu, porque nenhuma equipe iria querer aceitar alguém que tivesse apenas 3 habilidades. Mas Ethan entendeu que suas habilidades com potencial ilimitado tornavam igual a toda a equipe. Chegada a hora, todos os alunos escolhidos chegaram ao destino, onde o ônibus já os esperava. Genvin estava perto do ponto de ônibus, esperando pelo irmão, e todos os outros alunos olhavam para ela com indisfarçável admiração. Mas isso não durou muito, pois Ethan se apressou em derrubar os mais admirados, porque sua irmã claramente não estava no nível deles.
Logo todos colocaram suas bagagens no ônibus e ele partiu. Ninguém foi informado de quanto tempo eles iriam dirigir, e era muito chato ficar apenas sentado em um lugar, e então uma garota loira sentada atrás deles enfiou a cabeça entre os assentos de Ethan e Gavin. Ela queria conhecer seus futuros colegas de classe. Ethan gostou imediatamente da garota, ficou feliz em conhecê-la. Sally, seus pais são membros do grupo Blue Knight. O cara disse que tinha ouvido falar muito deles e simplesmente admirava o pai dela, mas Gavin entendeu que ele só queria embelezar seu novo conhecido. Os rapazes continuaram a se conhecer e prometeram trocar números caso fossem subitamente designados para turmas diferentes. Gavin rapidamente encerrou a apresentação dizendo que seu irmão realmente não sabia nada sobre os lordes espirituais. Mas enquanto isso, algo estranho estava acontecendo. O túnel por onde os estudantes viajavam parecia não ter fim e os telefones perderam o sinal. Ethan foi até o motorista para saber o que estava acontecendo, mas ele também não entendeu nada. Já havia passado por ali muitas vezes, mas agora o túnel parecia não ter fim. Nada era visível à frente, outros carros passavam na frente do ônibus, mas agora pareciam ter desaparecido. Na cabine, o pânico cresceu entre os estudantes. Por algum motivo, a temperatura lá dentro foi ficando cada vez mais baixa. Algo estava errado. Ethan pediu ao motorista que parasse o carro, e os passageiros decidiram preparar suas armas espirituais, pensando que havia fantasmas envolvidos. E então o carro finalmente parou. Gavin sacou sua arma, um leque, e pediu a todos que tivessem cuidado. Ethan sabia que isso era definitivamente obra de um fantasma. E enquanto todos os outros no ônibus estavam preocupados e tentando se acalmar com os pensamentos de que eles, os filhos de poderosos mestres dos espíritos, não poderiam ter sido emboscados, a sombra de Ethan tornou-se ativa de novo. Sua próxima mensagem dizia que o túnel escuro estava cheio de horrores desconhecidos, e foi nesse momento que Ethan decidiu sair do carro. O cara entendeu que a sombra resolveu deixá-lo sair por um motivo, então resolveu seguir a mensagem dela e sair, o que deixou os demais passageiros muito descontentes. E se algum espírito maligno entrasse pela porta aberta? Ethan disse que decidiu apenas ir ao banheiro, mas Gavin percebeu que nem tudo era tão simples e decidiu ir com o irmão. Ela ainda não entendia o que estava acontecendo, e seu irmão lhe disse que alguma atividade paranormal devia ter acontecido no caminho. Aparentemente, o palácio de Tenchi estava envolvido nisso. Ethan acreditava que se eles realmente quisessem se tornar lordes espirituais, então não poderiam simplesmente sentar e esperar para morrer, eles teriam que explorar este túnel misterioso. Estava escuro aqui, então os caras decidiram usar lanternas. Ethan se atreveu a presumir que alguém devia estar observando-os secretamente do palácio de Tenchi. Naquele momento, algo caiu de cima diretamente em sua mão, era papel moeda. Logo toda a estrada estava coberta de moedas de papel. Os rapazes do ônibus começaram a entrar em pânico cada vez mais, pois Ethan e sua irmã disseram que tinham ido ao banheiro, mas a luz de seus telefones estava cada vez mais distante. No final das contas, Ethan estava certo, e alguém estava de fato observando os alunos. Eram dois homens, observando-os cuidadosamente através de um enorme monitor. Um homem de meia idade com cicatrizes no rosto estava claramente infeliz porque os futuros lordes espirituais estavam simplesmente escondidos em um carro e esperando para serem resgatados. Seu amigo, um homem adulto e de bigode espesso, o aconselhou a não ser tão crítico, pois eram apenas crianças, e então voltou sua atenção para o rapaz e a moça que foram os primeiros a descer do ônibus. Os homens perceberam que eram filhos de William, número 2 do grupo Down. O homem de bigode explicou ao seu parceiro que seu filho adotivo, Ethan, tinha apenas 3 habilidades, mas sua própria filha, Gavin, tinha até 12. Ao ouvir isso, o homem com cicatrizes decidiu testar os adolescentes e ordenou que um fantasma branco e enevoado fosse enviado para o túnel. Ele queria ver Gavin em ação, e seu parceiro ficou muito surpreso com medidas tão precipitadas. Mas o homem apenas acenou para ele e disse que tinha tudo sob controle. Enquanto isso, o túnel estava ficando mais frio. Um momento depois, os caras foram envoltos em nuvens de neblina, que ficava cada vez mais espessa. Ethan percebeu que isso significava que o fantasma branco enevoado estava por perto, então ele deu um passo à frente, deixando sua irmã para trás, pois sabia que essa criatura geralmente atacava por trás, e assim eles teriam mais chances de notá-la. Ele também entendeu que só poderia usar o flash da luz verde uma vez e então ficaria indisponível por 1 minuto inteiro, então ele não poderia errar, mas acreditava que com habilidades de nível verde, ele poderia derrotar o fantasma. Sons assustadores foram ouvidos ao longe, eles estavam se aproximando e Ethan sabia que era um fantasma.
Estava esfriando, mas o cara ainda não tinha visto o fantasma, mas quando se virou ficou paralisado de horror. Uma criatura aterrorizante se elevava sobre sua irmã, seus olhos pareciam costurados com fios e uma fumaça espessa saía de sua boca. As rajadas de vento eram tão fortes que literalmente agarraram Genvin e a carregaram direto em direção ao fantasma, e então Ethan percebeu que seu alvo era a garota. Mas ele não ia entregar sua irmã nas garras desse monstro. Em um movimento ele deu um pulo, sacando sua adaga na hora. O cara balançou a arma usando sua habilidade, um flash de luz verde. Essa técnica fez o fantasma uivar de dor e evaporar. Logo Genvin foi libertada das garras da névoa espessa. Ela correu e agarrou seu irmão. Ela não entendia por que a neblina continuava a engrossar, mas Ita assegurou-lhe que o fantasma da neblina não iria prejudicá-los. Enquanto isso, o homem das cicatrizes observava tudo pelos monitores. Também não entendia de onde vinha tanta fumaça, pois um fantasma não era capaz disso. Ele entendeu que descendentes de grandes pessoas estavam no ônibus, então sua opção mais segura era ir e verificar por si mesmo o que aconteceu ali. E a névoa branca continuou a se adensar em torno dos adolescentes, mas Ethan garantiu à irmã que lidaria com isso e deixou a garota para trás em um lugar seguro. O jovem brandiu a adaga em busca do espírito, pois a névoa ampliava seu alcance de percepção e, assim que tocasse a criatura, ela não conseguiria mais escapar. E quando o fantasma finalmente o alcançou, Ethan voou até ele em um movimento e o atingiu com a arma diretamente nas costas. Porém, os golpes pareciam que o cara havia atingido metal. Parecia que a única maneira de ferir essa criatura de alguma forma era usar a habilidade, mas valeu a pena esperar que ela esfriasse? Ethan não queria esperar tanto tempo, então outra opção lhe veio à mente. Escondido na neblina, ele atacou o espírito por trás, justamente na ferida profunda que o clarão de luz verde deixou nele. Ele só precisava de um ataque bem-sucedido, e o fez, destruindo a criatura com um movimento. Ele deixou para trás uma pérola da alma e, embora Ethan tenha levado muito mais energia para lidar com um fantasma de nível branco, ele mesmo o matou. Ele sabia que poderia usar a pérola da alma para romper novamente as rajadas avançadas de luz verde, já que uma recarga de 1 minuto era muito longa para o campo de batalha em constante mudança. Enquanto isso, Genvin emergiu da neblina e encontrou seu irmão, feliz por ele não estar ferido, mas a calma não durou muito. Ethan percebeu que havia algo na neblina e parecia muito forte. O mesmo homem com cicatrizes saiu do nevoeiro. Ele se apresentou como Marcos do Palácio de Tenchi. Ethan silenciosamente entregou a pérola da alma nas mãos de Genvin. Então ele sorriu como se nada tivesse acontecido e disse que sua irmã brilhante foi capaz de derrotar com calma o fantasma branco e enevoado. Marcos ficou satisfeito com o resultado e mandou a galera voltar para o ônibus. Cuidando deles, ele achava que esse menino tinha muita sorte de ter uma irmã tão talentosa. Depois de algum tempo, todos os alunos chegaram ao fim do túnel, onde Marcos os esperava. Ele ficou extremamente insatisfeito com a forma como os estudantes reagiram ao acontecimento sobrenatural e afirmou que as pessoas não podiam confiar suas vidas a tais covardes. Um homem de cabelos curtos, fingindo ser um dos alunos, também os envergonhou, dizendo que estava com eles no ônibus o tempo todo e viu a reação deles. Mas quando Marcos viu Ethan e Genvin, ele pareceu florescer, dizendo que estava muito feliz por eles serem tão corajosos, especialmente Genvin, que naquela idade foi capaz de destruir um fantasma de nível branco. Depois disso, todos voltaram para o ônibus. Ethan estava feliz por tudo ter acabado, mas sua irmã parecia infeliz. Ela não entendeu por que seu irmão deu todo esse espetáculo e lhe deu a pérola de sua alma, mas ele apenas respondeu que fez isso porque a amava. Mas Genvin foi inflexível, estendeu a pérola e colocou-a de volta na mão do irmão, porque era injusto tomar para si os méritos dele. Ethan entendeu que mesmo que as pessoas descobrissem a verdade, o máximo que fariam seria simplesmente elogiá-lo, mas para Genvin, tal conquista beneficiaria a distribuição de aulas no palácio. Mas percebendo que ainda teria a pérola, ele a apertou na palma da mão, decidindo ver que habilidade ela desbloquearia. Assim que ele se concentrou nela, ela brilhou com uma luz forte em suas mãos. Um momento depois, ele se viu de volta ao espaço sideral, onde estivera antes. Percebeu que o flash de luz verde havia dado um passo à frente graças a esta pérola. E então Ethan viu que a pérola estava novamente dividida em mais 3 direções. Ele não conseguia acreditar. Poderia estar se ramificando em habilidades adicionais novamente? E assim foi. A pérola verde do fantasma da vida após a morte tornou possível controlar livremente o movimento do flash verde, triplicando sua velocidade. A pérola da alma fantasma da água negra adicionou tags ao ataque.
E quanto mais tags houvesse, maior seria o dano da explosão após usar o flash. A pérola branca do fantasma enforcado, por outro lado, possibilitou a criação de 3 flashes amaldiçoados. Assim, não importa o caminho que Ethan progredisse, o flash de luz verde poderia evoluir para uma habilidade não menos poderosa que uma pérola da alma de nível vermelho. No entanto, os fantasmas da água eram muito raros e só apareciam onde havia muitos rios, e os fantasmas enforcados tinham um nível vermelho e eram incrivelmente difíceis de encontrar. Mas então sua irmã tirou Ethan de seus pensamentos. Todos os outros alunos olharam pelas janelas fascinados, pois já haviam chegado ao seu destino. Esta era a cidade de Skinner, um lugar incrivelmente lindo e pitoresco. Logo os estudantes foram deixados e convidados a se reunir na praça central. No fim das contas, uma filial do Palácio Tenchi estava localizada nas profundezas das montanhas. Além do próprio Ethan, havia cerca de 500 outras pessoas aqui, muitas delas membros da elite. Oliver e Vivian também estiveram aqui, olharam para o cara com insatisfação, mas isso não durou muito. Várias pessoas saíram para a praça principal, eram professores. Todos os olhares estavam voltados para Genvin, pois ela havia matado o fantasma branco e enevoado antes de chegar ao palácio e era sem dúvida uma muda de primeira classe deste riacho. A menina ficou constrangida com tanta atenção, mas seu irmão se apressou em garantir que eles só queriam conhecê-la melhor, pois ela era uma aluna especialmente selecionada. Ele deu um tapinha na cabeça da irmã, decidindo continuar a aderir à versão de que foi Genvin quem matou o fantasma, e prometeu que da próxima vez ele definitivamente a protegeria. Enquanto isso, Marcus os observava e estava muito preocupado porque o menino continuava se escondendo atrás da saia de sua irmã, e então decidiu que eles precisavam ser atribuídos a classes diferentes. Seu companheiro percebeu que o homem não tirava os olhos da garota, e resolveu contar que também anotou por sua aula, ao que Marcus imediatamente o atacou, desafiando-o para um duelo. Uma mulher de cabelo roxo curto e terno turquesa com decote baixo interveio e envergonhou Marcus. Mas Marcus estava falando sério, ele estava de olho em Genvin antes mesmo dela entrar na esquina, ao que a mulher respondeu que a havia escolhido muito antes do homem. Um grave escândalo eclodiu entre eles, e eles até sacaram as armas, com a intenção de decidir na batalha quem estava certo. Porém, eles foram parados pelo som de uma bengala batendo no chão. Foi um velho grisalho que exigiu que esses jogos fossem interrompidos. A briga cessou imediatamente, o homem e a mulher ficaram aterrorizados ao ver aquele homem. O velho caminhou até Genvin e seu irmão e olhou para Ethan. Ele realmente percebeu que era diferente das pessoas comuns? O homem disse que a menina deveria escolher seu próprio caminho e sua futura classe. Uma mulher de cabelo roxo imediatamente correu até Genvin. Ela se apresentou como Emma, a líder da classe A. Ela prometeu fazer da garota uma lendária amante dos espíritos de pelo menos nível 5. Arthur, o mesmo homem gordinho de bigode, chefe da turma B, veio por trás, notando que macarrão excelente Emma estava pendurando nas orelhas da garota, e disse que se Genvin entrasse na turma dele, ele daria a ela 3 pérolas de alma de um nível verde e também torná-la uma overlord de 3 níveis. Os outros professores também começaram a se revezar na direção da menina, cada um tentando oferecer-lhe algo mais. Mas Marcus estava determinado a colocar Genvin em sua classe, então ele ofereceu a ela um Anged Ghost Super se ela se juntasse a ele. Emma e Arthur perceberam que o homem estava enlouquecendo, pois estava pronto para doar a pérola, que ocupa o 7º lugar entre as pérolas da alma do nível vermelho, e para o próprio Marcus foi a melhor oportunidade de finalmente subir acima do nível 3. Ethan sabia que esta pérola dava a habilidade Shakli. Após libertar o mestre espiritual, um campo seria criado, e a força da gravidade no inimigo dentro dele seria aumentada várias vezes. Além disso, o terceiro ramo do flash de luz verde pode criar uma nova habilidade, 3 flashes amaldiçoados, mas para isso precisa da pérola da alma do fantasma enforcado e, embora fosse importante para Ethan, ele não poderia interferir na decisão de sua irmã. Mas, aparentemente, a própria irmã precisava de conselhos, porque não conseguia se decidir, mas o irmão pediu com urgência que ela decidisse por si mesma. Genvin virou-se para Marcus, pedindo-lhe que respondesse a uma pergunta. Ela se perguntou se seu irmão, Ethan, poderia estudar com ela se ela ingressasse na turma dele. Marcus claramente não gostou dessa proposta, pois o menino tinha apenas 3 buracos para a habilidade, e ele, ao contrário, queria mandá-lo para o inferno. Então Genvin recorreu a Emma, que ficou feliz em aceitá-la, ao que parece, sob quaisquer condições. Marcus realmente não queria se preocupar com o irmão insignificante dela, mas mesmo assim concordou,
Colocar Genven em sua aula era a coisa mais importante para ele. Ita e sua irmã ficaram muito felizes por tudo ter corrido tão bem, mas Marcos estava muito bravo. Ele queria fazer algo para dar algum crédito a esse garoto. Logo todos os alunos se reuniram no campo de treinamento. Começou a primeira aula. Marcos ficou na frente deles. Ele mesmo já esteve no lugar desses caras antes. Lembrou-se de como ficou assustado quando viu o fantasma pela primeira vez. Ele disse que se quisessem se tornar senhores dos espíritos, antes de tudo, deveriam deixar de lado o medo, como sua colega de classe Genven. E assim que a garota mencionou que seu irmão a ajudou a derrotar o fantasma, Marcos ficou bravo novamente. Era preciso fazer Genven entender que seu irmão não era páreo para ela. Porém, ele continuou a lição dizendo que o poder de um senhor espiritual vem da pérola da alma, e a mesma habilidade terá uma enorme lacuna nas mãos de diferentes mestres, e para demonstrar isso, ele escolheu um aprendiz, Ethan. Ele perguntou que habilidade lhe foi revelada após absorver a pérola verde, e o cara respondeu, foi um flash de luz verde. Marcos também tinha essa habilidade e pretendia mostrar a esse pirralho a diferença entre eles. Ele disse que leva pelo menos 1 minuto para um senhor espiritual de nível 1 liberar a habilidade, mas o próprio Marcos está no nível 3, então leva 30 segundos. Mas Ethan o interrompeu, dizendo que ele também só precisava de 30 segundos. Marcos não entendia como isso era possível, já que o garoto nem tinha nível, e mesmo assim não iria reconhecer suas habilidades. Decidindo não demonstrar a diferença de habilidades, o homem convidou os alunos para praticarem presencialmente, e para isso tiveram que se dividir em duplas. Os rapazes começaram a praticar o combate corpo a corpo, pois para eles era até então a forma mais eficaz de se protegerem. Marcos pediu a Genven que demonstrasse habilidades úteis para outras pessoas, e a garota fez um excelente trabalho. Todos olharam para ela com admiração, tanto os alunos quanto o próprio Marcos. No entanto, ao ver Ethan perto de sua irmã novamente, ele decidiu emparelhá-lo com Derek para que pudessem praticar o que acabaram de aprender. Derek era 2 vezes mais alto e forte que Ethan, mas Marcos explicou sua escolha de oponente dizendo que nenhum dos estudantes estava imune ao combate real, e se eles se mostrassem fracos, seriam indignos de seu lugar no palácio. Mas Ethan não estava com medo, porque sabia do que era capaz, e não era ele, Derek, quem precisava ficar com medo. Marcos garantiu que se algo acontecesse com o menino, eles seriam capazes de curá-lo. Uma mensagem sombria apareceu na frente de Ethan novamente, recomendando mostrar ao inimigo sua verdadeira força, pois após absorver o fantasma branco enevoado, o cara ganhou a habilidade de spray. A luta começou, e Derek imediatamente voou contra seu oponente, e se seu golpe conseguisse atingir os órgãos vitais, Ethan perderia a capacidade de se mover. E então o cara percebeu que não tinha escolha a não ser usar spray. Em um instante, Ethan se viu atrás de seu oponente e balançou o punho flamejante em sua direção. Os alvos começaram a piscar diante de seus olhos. A cabeça, as costas, as articulações, todos esses são os pontos fracos de Derek. De repente, os olhos de Ethan brilharam vermelhos, sua aura assumiu a aparência de um monstro terrível e ele entendeu que deveria matá-lo com um golpe. Vozes horríveis começaram a tocar na cabeça do jovem, diziam que o desejo de matar está no sangue de Ethan, e ele não pode escapar disso, ele deve matar Derek. Cada vez que a voz ficava mais alta, ele repetia, mate, mate, mate. Afinal, ele nasceu com vontade de matar, mas Ethan não iria ceder à voz. Ele se virou em direção ao inimigo usando um punho de vento retorcido. No momento seguinte ele atacou, mas o punho mal tocou o rosto de Derek, deixando apenas uma pequena abrasão nele. A onda de choque atingiu a parede da sala de treinamento, deixando uma enorme marca fumegante, e os alunos se aglomeraram ao redor de Ethan. Ninguém entendeu como esse cara conseguiu fazer isso, porque ele só tem 3 buracos de habilidade. Mas Ethan percebeu que tinha acabado de ter um desejo real de destruir completamente seu oponente e não estava nada feliz com isso. Genven o tirou de seus pensamentos e correu até o irmão para se certificar de que ele não estava ferido. Ela pegou a mão dele e virou-se para Marcos para apreciar a força do irmão. Mas o homem não sabia o que responder. Por que Ethan só tem 3 habilidades? Por que sua força é tão grande? Sem esperar por uma resposta satisfatória, Genven disse enfaticamente que seu irmão não precisava da aprovação deles. Virando-se, Genven e Ethan se afastaram do local, atraindo olhares surpresos de todos. Uma das alunas, Valerie, aluna da classe e dona de 9 buracos de habilidade, sentiu um cheiro familiar e não havia dúvida de que era exatamente em quem ela estava pensando. Quando a noite chegou,
Ethan e sua irmã chegaram ao complexo residencial onde os estudantes do palácio estavam alugando apartamentos, mas houve um problema: não havia mais quartos. O gerente do complexo não pôde oferecer-lhes outra coisa senão irem aos subúrbios e tentarem procurar moradia lá. Naquele momento, uma garota desconhecida de cabelos escuros e vestido branco se aproximou dos rapazes por trás e disse que poderia sublocar um apartamento para eles por um preço baixo. A menina disse que ela mesma é estudante e mora no apartamento 1701, pagou com 3 anos de antecedência, mas agora é obrigada a sair e o apartamento continua vazio. O gerente olhou maldosamente para os adolescentes, pois no apartamento 1701 o inquilino mudava constantemente. Logo a garota misteriosa levou os rapazes para o apartamento e abriu as portas para eles. O quarto era grande e muito limpo, mas Ethan ficou alarmado com o fato de a mobília estar imaculada, como se ninguém nunca a tivesse usado. E o cara estava prestes a desistir desse apartamento e encontrar algo menos suspeito, quando a garota disse que estava pronta para dar um desconto de 50%. Ethan não pôde recusar tal oferta e, mesmo assim, assinou o contrato, após o qual a garota lhes entregou as chaves e disse que não deveriam mais contatá-la. Depois de desejar uma boa estadia aos rapazes, ela saiu do apartamento. Gavin ficou alarmada com esse comportamento, mas Ethan, não querendo preocupar a irmã, apressou-se em garantir-lhe que estava tudo bem com a casa. Nesse sentido, Gavin foi para a cama e aconselhou o irmão a ir para a cama também. Porém, o cara não ia dormir, pois a reação daquela garota e o ambiente do próprio apartamento lhe pareciam estranhos, e ele tinha que descobrir o que estava acontecendo aqui, então se acomodou no sofá para assistir isso lugar a noite toda. No começo estava quieto, mas depois de algum tempo o cara ouviu barulho de água pingando. Ao abrir os olhos, não conseguia entender quando havia adormecido e quem o cobriu com o cobertor. Os sons também o confundiam, pois sua irmã sempre fechava bem a água após tomar banho. Espiando, Ethan viu um homem parado do outro lado da sala. Ele sorriu e fez sons estranhos, e o cara não conseguiu descobrir quem era. Terrivelmente assustado, ele começou a se aproximar lentamente da pessoa, ainda sem entender quem estava na sua frente. Talvez fosse Gavin? E então o homem se virou, seus olhos pretos e vermelhos olhando diretamente para Ethan. A criatura se aproximou do cara, sussurrando algo baixinho, e então o jovem percebeu que estava lidando com um fantasma. Agora está claro porque o preço da moradia era tão baixo. O espírito afirmou que esta era sua casa, e Ethan não era bem-vindo aqui, mas não se aproximou do jovem. Ele não deve ter sido hostil. Uma sombra girou sobre Ethan, e o fantasma estava claramente com medo dela. Quando o cara acendeu a luz, não havia ninguém na frente dele. No entanto, a noite terminou e um novo dia escolar começou no campus do Palácio Tenchi. A primeira coisa que Gavin fez foi contar a Ethan que ontem à noite um fantasma fingiu ser seu irmão e estava rondando sua porta, e ela quase abriu para ele. Ethan também disse a ela que havia conhecido um fantasma, e então eles chegaram à conclusão de que precisavam sair urgentemente deste apartamento. Mas o cara decidiu não ter pressa, pois lhes disseram que no início era normal ter medo de fantasmas, e os próprios espíritos não pareciam tão hostis. De repente, os fios escuros de alguém caíram no rosto do jovem. Virando-se, viu à sua frente uma garota de cabelos compridos, de shorts e um longo casaco vermelho. Foi a mesma aluna que sentiu o cheiro de Ethan ontem no campo de treinamento, Valerie. Ela disse que mora no apartamento 1703 e pode ajudar a se livrar do fantasma na casa deles. Chegando mais perto do cara, ela também acrescentou que ele poderia entrar assim mesmo se quisesse. No entanto, Gavin se apressou em interromper a doce conversa, dizendo que ela mesma tem 12 habilidades, então eles não precisam de ajuda externa. Percebendo que não era muito bem-vinda aqui, Valerie se virou e disse que nesse caso eles próprios teriam que lidar com os fantasmas. Quando ela estava prestes a sair do escritório, Marcus entrou. Ele não esperava ver Valerie aqui. Vendo que os alunos estavam com frio, ele se apressou em mandá-los correr, pois os futuros senhores espirituais também deveriam estar bem preparados fisicamente. E então Ethan decidiu perguntar: é verdade que não há fantasmas no Palácio de Tenchi? Marcus ficou um pouco irritado com essa pergunta, já que o palácio havia sido passado de geração em geração por milhares de anos e sua formação protetora era invulnerável a quaisquer espíritos malignos. Mas Ethan também estava se perguntando por que eles tinham que alugar um apartamento lá fora se o palácio era tão grande. Aqui Marcus não resistiu a gritar que a formação protetora do palácio foi criada a partir das almas primordiais de 5 fantasmas primitivos, mas imediatamente percebeu que havia falado demais. Mas Ethan ficou muito feliz ao ouvir algo sobre fantasmas e almas primordiais.
Mas a professora encerrou abruptamente a conversa, dizendo que seria melhor ele se concentrar nos treinos e não se preocupar com coisas desnecessárias, e então desejou boa sorte a ele e à irmã e foi embora. Deixado sozinho, Ethan começou a pensar que o palácio de Tenchi estava realmente cheio de segredos, e quanto mais avançavam, mais interessantes se tornavam. Ele decidiu agrupar um pouco seus pensamentos no papel, e então sua irmã se aproximou dele, e então Ethan perguntou se ela havia recebido a pérola fantasma enforcada que Marcus prometeu dar a ela. Genvin disse que quando atingir o primeiro nível, receberá a herança de seus pais, e quando atingir o segundo nível, receberá uma pérola. Em geral, Ethan concordou com esse estado de coisas, mas ainda estava preocupado com o fato de haver muitos mestres poderosos na esquina que não permitiriam nenhum fenômeno sobrenatural aqui. Mesmo assim, ninguém resolveu o problema do apartamento 1701, mas Ethan estava determinado a descobrir por si mesmo esta noite. Enquanto isso, a garota fantasma de cabelos escuros rabiscava nas paredes e no chão de seu quarto, continuando a repetir uma frase: "Saia de casa." Quando chegou a meia-noite, Ethan percebeu que havia chegado a hora. O fantasma estava aqui. Uma garota pálida, de cabelos escuros e vestido branco se movia desajeitadamente pela casa, indo até o quarto do rapaz, obviamente tentando fingir ser Genvin. Ela caminhou cuidadosamente até a porta e ligou para Ethan. O jovem abriu a porta para ela e fingiu acreditar que aquela era sua irmã verdadeira. Perguntou se ela queria comer, ao que a menina fantasmagórica respondeu negativamente. O espírito estava confuso, ele não entendia que ela não era irmã dele. Por que ele não estava com medo? De repente, a porta se abriu novamente e Ethan perguntou por que a garota ainda estava ali. Ele pegou a mão dela e a levou até a cozinha, ainda com a intenção de alimentá-la. O fantasma não entendeu. Ela estava brava com essa situação. Esse cara estava brincando mesmo com ela? Uma aura negra girou em torno da garota, seus olhos ficaram vermelhos e ela gritou para Ethan sair de casa. Mas Ethan apenas sorriu, como se não estivesse nem um pouco surpreso que a garota não fosse Genvin, e ainda lhe ofereceu algo para comer. Essa atitude enfureceu o fantasma. Ela não sabia o que dizer. De repente, sua essência evaporou e voou para longe, não querendo mais participar dessa performance. Ethan ficou surpreso. Essa garota fantasma não o atacou. O que poderia ter acontecido com ela para ficar assim? Quando amanheceu, o cara foi acordado pelo grito de Genvin e imediatamente correu até ela. Mas assim que ele abriu a porta, roupas íntimas femininas voaram em sua direção. Genvin ficou extremamente indignada. Como seu irmão poderia manter tantas roupas íntimas femininas debaixo da cama e, o mais importante, por quê? A garota saiu da sala e Ethan viu uma caixa inteira de lingerie vermelha. Foram realmente os truques daquela garota fantasma para se vingar dele? Mas havia outra coisa. No fundo da caixa, Ethan viu uma fotografia moldurada de duas meninas. Na parte inferior havia dois nomes, Zoe, obviamente ela era o fantasma, e outro, Glória. Também havia um número de telefone próximo, e Ethan decidiu que deveria ligar para ele. A garota de cabelo roxo, a da foto, estava sentada em sua mesa no escritório quando de repente seu telefone tocou. O número não era familiar para ela, então ela decidiu não atender o telefone. Então ela recebeu uma mensagem de Ethan, dizendo que havia conhecido Zoe e gostaria de conversar sobre isso. Glória ficou chocada, não entendeu o que estava acontecendo, mas o cara explicou a ela que havia encontrado o fantasma de Zoe no apartamento 1701 e gostaria de saber o que aconteceu com ela. A mulher ficou horrorizada, não conseguia acreditar que o fantasma de Zoe realmente morava naquele apartamento, e então decidiu ligar para Ethan via vídeo. Ela disse que se ele realmente não estivesse brincando, ele poderia tentar ajudar Zoe a encontrar a paz, e mais tarde ela lhe daria uma pérola da alma de nível vermelho. E embora Ethan quisesse colocar as mãos nesta pérola, ele ainda queria muito resolver a situação com Zoe. Ele precisava saber se ela foi morta e se a morte dela estava ligada ao palácio de Tenchi. Ele mostrou a Glória uma foto dela e Zoe juntas. Ao vê-lo, a mulher não conseguiu conter as lágrimas. Queria que a menina fosse livre depois de todos aqueles filhos. Ela revelou que quando Zoe era estudante no palácio Tenchi, ela estava cheia de esperança para o futuro, mas pessoas de todos os lugares vêm ao palácio. E logo ela foi notada por vários estudantes ricos, e um dia eles abusaram dela. Zoe não queria ser humilhada, então os expôs online e logo todos ficaram sabendo da situação. Sem dúvida, os canalhas foram punidos, mas a medida mais extrema no palácio de Tenchi foi a simples expulsão. Mas a própria Zoe não ganhou nada com esta situação, pelo contrário, os seus agressores tinham muito mais poder fora do palácio. No final, eles mataram Zoe.
e então ela se tornou um fantasma errante, e o palácio de Tenchi não comentou esta situação. Glória disse que mesmo sendo chefe da associação, ela não poderia ajudar a menina a encontrar a paz. Portanto, se Ethan realmente quisesse ajudá-la, ele teria que se esforçar muito e não se envolver em algo terrível. Isso encerrou a conversa, e a sombra novamente enviou uma mensagem para Ethan, dizendo que as pessoas têm medo de fantasmas, e os fantasmas sabem que as pessoas são venenosas. A depravação do coração de uma pessoa é pior do que a de qualquer pessoa, mas isso não tinha nada a ver com Ethan, pois ele escolheria a maneira mais fácil de matar o fantasma de Zoe e permitir que ela descansasse em troca da pérola vermelha da alma. Ethan sabia que poderia lidar facilmente com esse espírito. Porém, ele não entendia por que todos acreditavam que a morte era a única maneira de colocá-la para descansar. Porque se ele escolhesse esse método, então como ele seria diferente do perdedor que foi em sua vida anterior? Ele decidiu que usaria seu poder e seus métodos para permitir que Zoe encontrasse a verdadeira paz. Algum tempo depois, Ethan deu um passeio noturno pela rodoviária e, enquanto isso, os fenômenos sobrenaturais na cidade Skinner pioravam a cada dia, e agora o Palácio Tenchi decidiu intervir. A fim de descobrir incidentes sobrenaturais e melhorar a experiência prática dos alunos na luta contra fantasmas, diferentes tarefas foram dadas diariamente. Finalmente, Ethan chegou ao destino de um deles. Era o ônibus 444, e era mal assombrado. Lá dentro era como se as pessoas sussurrassem e os fantasmas chorassem. Tudo dizia que ele tinha vindo. Ethan também entendeu isso e naquele momento sentiu alguém se aproximando dele por trás. Era um jovem louro. Ele estendeu o escudo, sem entender o que esse cara estava fazendo aqui. Ethan acenou com a mão de forma amigável, dizendo que aparentemente ambos tinham uma missão no ônibus 444, ao que o jovem sorriu maldosamente, provavelmente pensando que se tratava de um calouro comum. Ethan disse que há um fantasma de nível verde morando aqui. Se você lidar com isso, poderá obter uma pérola verde. O jovem aproximou-se dele e exigiu que seguisse suas instruções sem questionar. Ethan concordou prontamente. O cara afirmou que ele era um lorde espiritual de nível 2, então ele cuidaria dele se alguma coisa acontecesse. Na verdade, ele estava pensando que em caso de perigo, simplesmente usaria o garoto de cabelo azul como bucha de canhão. O jovem se apresentou como Neil, afirmando que se Ethan fosse realmente um estudante do segundo ano, então ele deveria saber o que o nome significava. E Ethan sabia exatamente o que isso significava. Os rapazes entraram no ônibus e o jovem pagou a passagem, dizendo que só lhe restava uma conta grande. O motorista respondeu que trocaria dinheiro por ele, e então dinheiro de outro mundo caiu do telhado. Ethan pegou um deles no dedo e agradeceu ao motorista, mas Neil ficou chocado com sua calma, pois ele próprio já estava pronto para invocar armas espirituais. De repente, o homem ouviu sons do lado de fora do ônibus e decidiu olhar pela janela. Uma mulher fantasmagórica entrou no próximo ônibus. Todo o transporte estava literalmente cercado por espíritos. Neil correu até Ethan, horrorizado, informando que havia outro ônibus 444 ali perto, e só havia um monte de fantasmas, mas o cara não entendeu. Será que o mais velho estava mesmo vendo duplo? No entanto, Neil sabia que precisava descer na próxima parada e destruir diretamente o carro. Enquanto isso, o ônibus começou a se mover e percorreu uma certa distância. Neil disse ao motorista para diminuir a velocidade quando ele estava prestes a sair, mas assim que o transporte parou, os fantasmas imediatamente correram pelas portas abertas. Eles bloquearam o caminho de Neil, sussurrando algo próprio. Os espíritos cercaram o cara, e ele não tinha como descer do ônibus. Enquanto isso, o motorista já havia fechado as portas. Um momento depois, todo o ônibus estava cheio de fantasmas. Eles cercaram Neil, que mal conseguia conter seus gritos de horror. O jovem estava bravo, não conseguia sair daqui, estava ficando cada vez mais perigoso lá dentro, mas esse garoto de cabelo azul nem levantou uma sobrancelha. Enquanto isso, um espírito que coçava constantemente sentou-se ao lado de Ethan, e o cara, alegando algum tipo de alergia, pediu ao passageiro do outro mundo que se sentasse com sua amiga loira. O fantasma levantou-se obedientemente e foi em direção a Neil, e ele ficou perplexo. Será que esse garoto realmente poderia se comunicar com eles? Logo, o Nilo foi cercado em todas as direções por uma variedade de fantasmas. A sombra de Ethan tinha uma mensagem para ele novamente, dizia que seu amigo especial desceria na próxima parada, o que significava que ele teria uma última chance. De repente, o ônibus ficou sem combustível e o motorista desceu para reabastecer. O pânico começou dentro do salão, os fantasmas gritavam e choravam, sem entender por que estavam parados.
Neil estava à beira da histeria. Ele não entendia como essa tarefa só poderia ter um nível verde, pois era definitivamente vermelho. Ethan também percebeu que o Palácio Tenchi subestimou completamente a seriedade do ônibus 444 e, pelo que parece, o verdadeiro fantasma aqui era o motorista. Neil percebeu que não tinha escolha a não ser usar seu parceiro cabeçadura para sair daqui, então o convidou para matar os fantasmas juntos e sair. Ethan concordou, sorrindo maliciosamente para o homem mais velho. Com um movimento, o cara convocou sua arma espiritual e os fantasmas imediatamente correram em sua direção. A loira achou que esse menino era definitivamente muito estúpido, já que decidiu usar uma arma enquanto estava no meio de uma multidão de espíritos, e tentou ele mesmo descer silenciosamente do ônibus. Contudo, outros fantasmas bloquearam seu caminho. Ele sabia que precisava liberar imediatamente sua habilidade, Blind Rush, que escondia sua energia, e então escapar rapidamente. Ele só tinha 10 segundos e tinha que sair daqui enquanto aquele idiota distraía os fantasmas. Mas então, de repente, um flash de luz atingiu suas costas. Logo Ethan emergiu do nevoeiro, e Neil ficou incrivelmente irritado. Como esse pirralho ousa atacá-lo? Então Ethan decidiu perguntar se ele lembrava quem era Zoe? Neil lembrou. Esta é a garota por causa da qual ele foi suspenso do Palácio de Tenchi por 2 anos. Ele percebeu que o menino veio em busca de vingança, mas não iria desistir tão facilmente. O loiro correu para o jovem, balançando o escudo com toda a força. Mas no momento do impacto, Ethan rapidamente puxou o fantasma que estava atrás dele pelo colarinho e se protegeu do escudo. No momento seguinte, o cara sacou sua adaga e estava prestes a acertar Neil, mas ele tinha uma habilidade especial, Bronze Skin. Ethan percebeu que com habilidades tão escassas, ele nunca derrotaria o fantasma de bronze e simplesmente comprou esta pérola da alma. Filhos de gente rica acreditam que o dinheiro pode comprar tudo, até a vida humana. E esses pensamentos deixaram o cara muito irritado, então ele empurrou Neil de volta para o ônibus com todas as suas forças. A loira não entendia por que o poder desse cara era tão variável, mas Ethan o aconselhou a não perder tempo com pensamentos desnecessários, porque sua habilidade iria expirar em breve, e não se sabia se Neil seria capaz de viver até aquele momento. O jovem sabia que teria que usar a pele de bronze para afastar essas criaturas, mas era improvável que isso o ajudasse muito. Então Neil uivou, implorando a Ethan que o ajudasse. Ele lhe prometeu qualquer coisa em troca de sua salvação. Mas Zoe também implorou por misericórdia, não foi? Mas Neil não se importava com essa garota, ele não se importava nem um pouco com ela, ele acreditava que a morte dela não significava nada, e em resposta a isso, Ethan chutou o bastardo para longe. Os fantasmas já estavam a 2 passos do loiro, e ele continuou implorando para o cara salvá-lo. Ele disse que lhe daria qualquer pérola de alma de nível vermelho. A oferta era tentadora, então Ethan pediu a Neil que se aproximasse dele. A esperança apareceu nos olhos do jovem, e ele rastejou em direção ao seu salvador, escapando por pouco das garras dos fantasmas. Porém, Ethan, ao invés de salvar o cara, apenas disse a ele que para qualquer ação você tem que pagar, e esse era o pagamento dele, e então ele fechou as portas do ônibus. Naquele momento, os fantasmas avançaram sobre Neil, destruindo-o. Quando tudo acabou, a única coisa que Ethan lamentou foi não ter ouvido os gritos daquele bastardo. Naquele momento, um espírito se aproximou dele por trás, ele perguntou como era matar sua própria espécie. O cara estava prestes a balançar a lâmina para acertar o fantasma, mas ela interceptou sua mão e, quando Ethan se virou, viu que era o motorista. Ele estava curioso. Por que as pessoas matam fantasmas porque os prejudicam, mas por que matam as mesmas pessoas? Ao que Ethan respondeu que ele apenas mata aqueles de quem não gosta. O motorista achou interessante, disse que há muito tempo não sentia uma sensação tão especial. Ele se virou para o cara, dizendo que gostaria de levá-lo na estrada, mas Ethan não queria acabar com sua vida tão cedo. O cara olhou para o espírito e percebeu que esse motorista estava em um nível completamente diferente daqueles fantasmas brancos no ônibus. Ele atacou o espírito, mas ele facilmente evitou o golpe. O motorista percebeu que não havia como devolver o menino ao território fantasmagórico e então perguntou se ele ainda tinha o dinheiro que lhe deu. Percebendo que eles permaneceram, o espírito pediu a Ethan que os guardasse e então desapareceu. Depois de um tempo, Ethan voltou para o apartamento. Neil estava morto. Ele entendeu que ainda restavam 6. No dia seguinte as aulas continuaram, e Marcos anunciou que a prova do ônibus 444 já estava no nível vermelho, e também que 4 fantasmas haviam aparecido na cidade vizinha e já haviam matado 7 meninas. Nesse momento chegou uma mensagem no celular de Ethan. Era a Glória.
Ela já tinha visto a notícia da morte de Neil e perguntou qual pérola Ethan gostaria como recompensa. Ela foi muito direta, então o cara também decidiu não ser modesto e pediu uma pérola de nível bronze e uma pérola fantasma pendurada. No entanto, Marcus tinha mais um anúncio importante, que dizia respeito a todos os senhores espirituais de primeiro nível. No final das contas, o Palácio Tenchi permitiu que os alunos do primeiro ano escolhessem uma pérola da alma de nível branco à vontade. Ethan caminhou entre as prateleiras com pérolas e escolheu a que mais lhe convinha, e finalmente a encontrou. Era a pérola da alma de um fantasma negro, dava a habilidade luz negra, aumentava a letalidade do poder contra fantasmas. A sombra informou a Ethan que se ela absorvesse uma pérola da alma de nível vermelho, sua arma espiritual ganharia uma nova habilidade. No entanto, para desbloquear o quinto buraco de habilidade, você precisava de uma pérola de nível fatal, e o sexto exigia um nível catastrófico, mas era muito cedo para pensar nisso, então Ethan simplesmente inseriu uma pérola branca em sua adaga. Ela foi absorvida com sucesso e, em um momento, expandiu mais 3 cadeias avançadas. Eles permitiram aumentar a proteção e o alcance da luz negra, além de enfraquecer o inimigo. Ethan foi tirado de seus pensamentos por Genvin, que correu até ele perguntando que pérola ele havia escolhido. A garota disse secretamente a ela que Marcus secretamente lhe deu a pérola da alma de um fantasma de miasma, cuja habilidade forma a habilidade Chakra. Ethan ficou seriamente surpreso, pois esta pérola era de nível verde, um nível superior aos dados aos outros. Genvin pediu que ele mantivesse segredo e disse que Marcus estava esperando por ela e que seu irmão poderia lhe fazer companhia. Quando saíram para o quintal, o homem já estava lá, Valerie estava atrás dele e mais 2 caras estavam ao seu lado. Ele explicou que, de acordo com a tradição do Palácio Tenchi, após escolher uma pérola da alma, os alunos devem formar uma equipe de 5 mestres dos espíritos. Mas Genvin não gostou da ideia, ela só queria ficar com o irmão. Então Valerie interveio na conversa e sugeriu que Ethan se unisse. Genvin também não gostou desse arranjo. Ela agarrou o irmão, não querendo deixá-lo ir com a garota. Eles foram interrompidos por Marcus, que disse que embora fossem livres para formar equipe com quem quisessem, os professores ainda esperavam que os melhores alunos formassem uma equipe. Ele tinha outras 2 pessoas como exemplos, Henry e Chad. Ambos tinham 8 buracos de habilidade, suas notas eram do mais alto nível e também eram de famílias ricas, então no futuro toda a equipe poderia adquirir pérolas de nível vermelho. No entanto, Ethan não estava feliz com o desenrolar dos acontecimentos, ele levou a sério a escolha de sua irmã, e esses caras pareciam estranhos, deixar Genvin com ele seria simplesmente perigoso. Henry e Chad não ficaram nem um pouco felizes por terem sido falados dessa maneira. Com raiva, Chad puxou a corda do arco e disparou uma flecha, envolta em uma aura azul. Mas Ethan anotou a tempo e imediatamente correu para Genvin, cobrindo-a com ele mesmo. Ele lutou contra a flecha que voava em direção a eles com uma adaga. Naquele momento, Henry apareceu atrás deles, balançou o martelo na direção do cara, preparando-se para atacar. Porém, Ethan não se surpreendeu. Ele empurrou cuidadosamente a irmã para longe dele e chutou o ataque do cara, arrancando a arma de suas mãos. Quando a briga acabou, o jovem se aproximou de seus colegas furiosos, preparando-se para vingar-se deles por tal explosão. Mas a essa altura Marcus já havia chegado. Ele disse que era proibido lutar no grupo, ao que Ethan se ofereceu para organizar uma competição justa entre ele e os rapazes. Eles próprios também não eram contra. Chad sugeriu organizar uma competição entre equipes de senhores espirituais. Ethan ficou muito feliz em enfrentá-los em um duelo, mas disse-lhes para não se culparem caso ficassem gravemente feridos. Logo, todos os alunos participantes da batalha já estavam na arena, e seus colegas vieram ver quem venceria. No entanto, havia apenas 3 pessoas na equipe de Ethan, ele, Genvin e Valerie, e isso se tornou outro motivo para o ridículo de Henry. Mas Ethan tinha certeza de que só ele seria suficiente para lidar com esses 5 canalhas. Porém, de acordo com as regras, a equipe realmente deveria ser composta por apenas 5 pessoas. O cara se virou e olhou para as garotas sentadas nos bancos de trás. Eram Sally e Esther, sua nova conhecida. Num só movimento, eles desceram a arena, juntando-se ao time, e então a competição foi oficialmente aberta. As meninas invocaram suas armas espirituais. Sally seria a médica do time e Esther seria a batedora. Mas Ethan os impediu, dizendo que não havia necessidade disso e que gostaria de ir sozinho. Tal arrogância irritou seriamente a equipe de Harry, e os caras imediatamente correram para ele, preparando suas armas. Porém,
Ethan voou através deles com um movimento brusco, desviando seus golpes e arrancando a arma de suas mãos, e os caras nem tiveram tempo de entender o que havia acontecido. Um deles apontou um machado para o jovem, mas ele facilmente o empurrou com o pé. Genie foi o próximo. Assim que ele voou até Ethan com seu machado, ele o atingiu no estômago com o cotovelo e ele caiu. No momento seguinte, o cara convocou sua adaga e liberou energia verde diretamente no inimigo, forçando-o a rastejar para longe da batalha. Eles tinham que fazer alguma coisa, caso contrário perderiam, e então Chad entrou no jogo. Ele puxou 4 flechas de uma vez, preparando-se para bloquear as ações do oponente. Neste momento, Ethan estava lutando com o resto dos rapazes, e apenas um momento antes das flechas o atingirem, ele as notou. Mas o cara não se surpreendeu, ele saltou habilmente para o lado, expondo seus oponentes ao ataque. Assim, descobriu-se que os meninos se espancaram. Mas Henry também não queria desistir, ele ordenou que seus rapazes apertassem Ethan por todos os lados para que ele não tivesse onde se esconder. Gavin assistiu com horror enquanto seu irmão lutava contra 5 pessoas ao mesmo tempo e estava pronto para intervir na luta. No entanto, Valerie a impediu, porque Ethan disse que ele poderia cuidar disso sozinho e que as meninas só podiam confiar nele. Quando o jovem hesitou por um segundo, Henry imediatamente voou em sua direção com um machado, usando uma habilidade de nível verde. Ethan também usou sua habilidade em resposta, e os caras, transformando-se em 2 bolas de energia, colidiram um com o outro. Um momento depois, uma poderosa explosão ocorreu na arena. Por causa da fumaça, não ficou claro quem ganhou, mas assim que se dissipou, todos viram que Ethan estava parado sem um único arranhão, elevando-se orgulhosamente sobre o derrotado Henry. Porém, no fim das contas, a batalha ainda não havia acabado e Chad correu até o cara, dizendo-lhe para não se esquecer dele. Um momento depois, a arena foi envolvida por uma enorme cúpula nebulosa, a habilidade de Ethan. Chad estava cercado por nuvens impenetráveis, ele incentivou o cara a finalmente se tornar um homem e travar uma luta justa. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, Ethan estava atrás dele, segurando uma adaga na garganta. Quando a fumaça se dissipou, todos os 5 membros da equipe de Henry foram derrotados. No entanto, Ethan achou essa luta muito chata. Marcus não conseguia acreditar no que via. Será que o mesmo cara que ele considerava insignificante realmente derrotou 5 estudantes fortes sozinho? Naquele momento, um homem de longos cabelos escuros e roupas cinza se aproximou dele e perguntou em qual turma esse menino estava estudando. Marcus correu para cumprimentar o homem. Não era outro senão o Mestre Isaac, o mestre espiritual-chefe do Palácio Tenchi, e ele tinha uma marca de 3 estrelas em suas roupas, o que significa que ele havia derrotado 3 fantasmas de nível antigo. Isaac disse que recentemente um fantasma apareceu na esquina e ele voltou para lidar com isso, e então apontou para o jovem de cabelo azul, perguntando quem ele era. Marcus explicou que este é o filho adotivo de William, ele entrou na escola este ano. O mestre não conseguia acreditar que era Ethan, ele havia crescido tão rápido. Logo o próprio jovem chamou a atenção para o homem que estava ao lado de seu professor. Literalmente, um momento depois, Isaac estava bem na frente de Ethan, fazendo-o cambalear de surpresa. Ele se apresentou pelo nome, dizendo que era um velho amigo de seu pai. Ele também afirmou que William conhecia o segredo da vida do cara. Ethan ficou surpreso com essas palavras. Ele não entendia de que segredo eles estavam falando. Isaac convidou o menino para um duelo em que bastava tocar nas roupas do mestre, e então ele contaria a ele sobre esse segredo. E Ethan não teve escolha a não ser concordar, pois sabia muito pouco sobre o dono do mestre. Corpo, e esta informação seria extremamente útil para ele. Ethan sabia que o homem era muito forte, mesmo que usasse uma das mãos, talvez não fosse capaz de derrotá-lo. Mas a tarefa foi muito fácil, bastava tocar na roupa, e então o cara avançou, estendendo a mão para a roupa do homem. No entanto, seu dedo pareceu parar a 1 milímetro do tecido. Um momento depois, o homem acenou com a mão e Ethan foi imediatamente jogado de volta no chão. Ele sentiu o poderoso poder espiritual que Isaac tinha e percebeu que um golpe na testa não funcionaria aqui, ele tinha que encontrar outro caminho. Então o cara convocou novamente nuvens de neblina, como havia feito antes, e decidiu atacar o mestre por trás. Mas Isaac também previu isso e, com um leve golpe de mão, repeliu o ataque do jovem. Tendo conseguido cair de pé, Ethan se viu bem atrás das costas do homem e percebeu que agora era a sua chance de vencer, e imediatamente estendeu os dedos para as roupas do mestre. Mas antes que pudesse tocá-la, Isaac agarrou sua mão, dizendo que estava decepcionado com as escassas habilidades de seu filho William.
Ethan não entendia por que esse homem era tão forte, ele não conseguia se libertar. No momento seguinte, o mestre jogou o cara com força, obrigando-o a cair no chão com um rugido. Genvin estava apavorada, ela estava com medo de que algo tivesse acontecido com seu irmão. Ela imediatamente correu até ele, tentando trazê-lo à consciência, mas o jovem não reagiu de forma alguma. Mestre Isaac se aproximou deles, ele queria examinar Ethan, e embora a garota estivesse aterrorizada com este homem, ela permitiu que ele examinasse seu irmão. O homem tocou seu pulso com os dedos. E então ele percebeu. O cara estava consciente. No momento seguinte, Ethan deu um pulo e estendeu a mão para o rosto de Isaac. Ele queria ver sua verdadeira face sob a máscara. Porém, antes mesmo que ele tivesse tempo de tocar o homem, não havia nenhum vestígio dele. Ele não estava em lugar nenhum. Parecia ter desaparecido. Será que ele realmente conseguiria se teletransportar? Enquanto isso, o mestre já estava parado no telhado da arena, observando Ethan de cima. Essa foi a primeira vez que alguém o forçou a usar habilidades dessa forma, pois os pensamentos desse cara eram difíceis de prever. Marco chegou a tempo para os rapazes. Ele disse para Ethan não ousar fazer tais truques com Isaac novamente, mas o mestre tinha um bom coração, então dessa vez ele iria se safar. E ainda assim, inicialmente todos se reuniram aqui por causa do duelo, que já havia terminado, e a equipe de senhores espirituais de Ethan venceu. Marcos aconselhou os rapazes a treinarem mais, e o cara se apressou em garantir que antes de irem para a cidade fantasma de Tsan eles aprimorariam o trabalho em equipe até a perfeição. À noite, deitado em sua cama, Ethan pensou em quão forte Tenchi era aos olhos do palácio, e que no futuro ele poderia enfrentar a mesma situação desesperadora de hoje. Ele entendeu que se quisesse vingar Zoe, precisava ficar mais forte. De repente, uma pulseira apareceu em seus dedos do nada. Olhando em volta, o cara viu Isaac parado em sua janela e ficou surpreso. Como ele pôde entrar aqui e por que estava lhe dando esta pulseira? O homem respondeu que naquele teste as pessoas geralmente pensavam em como tocar suas roupas, mas Ethan queria tirar a máscara, seu pensamento era diferente das outras pessoas, e o homem admitiu que tinha grandes esperanças nele. Ele disse que seu pai, William, era um herói. Depois de ler seu diário, ele sacrificou sua vida para selar o fantasma dos Fengmen e salvar a cidade inteira da destruição. Seu último desejo era voltar para casa pelo menos por um momento, então Isaac esperava que, ao visitar aquela cidade fantasma de Fengmen, Ethan pudesse realizar o desejo de seu pai. Ethan imediatamente percebeu que iria para a cidade a qualquer custo, e então o mestre pediu para ele colocar a pulseira que ele lhe deu. E o cara pensou que embora não soubesse de tudo, ele poderia aproveitar essa chance para entrar às profundezas de uma cidade fantasma. Quando Ethan colocou a pulseira, ele perguntou para que servia, mas o mestre respondeu que não precisava saber de algumas coisas, e também acrescentou que permaneceria na esquina por 3 semanas. Mas o cara teve que arrumar suas coisas então que amanhã ele iria para a cidade fantasmagórica de Tsand. Ethan imediatamente correu para sua bolsa, porque na cidade de Tsan seria muito mais fácil para ele obter as desejadas pérolas da alma, e então seria muito mais fácil para ele vingar Zoe quando chegasse a hora. Mas Isaac o deteve, dizendo que antes disso eles precisavam ir para outro lugar, já que o palácio o havia instruído a lidar com um fantasma local. A senha para esse espírito era Phantom Driver. Enquanto isso, fantasmas já se aglomeravam perto do mesmo ônibus número 444. O motorista acenou para que ocupassem seus lugares rapidamente. Mas assim que olhou pela janela, alguns momentos depois, viu que os espíritos haviam sido despedaçados por alguma coisa e percebeu que o Palácio Tenchi havia enviado atrás dele o chefe do Palácio do Meio, o Senhor dos Espíritos. Do 8º nível, que tem apenas 3 buracos para habilidades, e ainda assim foi capaz de suprimir 3 fantasmas. Isaac não esperava que o motorista acabasse na esquina e assim, aparentemente o Palácio de Tenchi está realmente subestimado. Enquanto isso, Ito observava dos arbustos. Antes de vir aqui, o mestre mencionou 7 níveis de fantasmas: branco, verde, vermelho, mal, desastre, catástrofe e antigo. E sem dúvida, a aura desse motorista revelou que ele era um nível antigo fantasma. O fantasma já estava começando a perder a paciência, seus olhos brilhavam verdes, e marcas pretas apareceram em seu corpo. Ele gritou que não havia ninguém no mundo que pudesse detê-lo. Ele provocou Isaac, declarando que no futuro este mundo seria governado por espíritos, e dirigiu seu ônibus a toda velocidade direto para o homem. Porém, o mestre pulou direto para o teto do ônibus em um movimento fácil, pretendia corrigir o pensamento absurdo desse espírito.
No momento seguinte, todo o espaço sob os pés de Isaac se transformou em uma pilha de entulhos de pedra, mas o ônibus não estava mais lá. Ethan decidiu recuar um pouco para não ser atingido pela onda de choque, e nesse momento tentou entender qual habilidade o motorista fantasma estava usando. A tarefa de lidar com esse fantasma foi um pouco problemática para Isaac. Ele levantou a mão e convocou um grande sino. O instrumento apareceu acima da cabeça do homem. Era cercado por pequenos portais de onde se ouviam ondas sonoras. O mestre podia ouvir até o mais leve farfalhar da grama. Ele se concentrou. Um momento depois, o motorista apareceu acima dele. Seu corpo parecia estar despedaçado. E então Isaac percebeu que, embora o espírito pudesse viajar no tempo, se o espaço estivesse congelado, ele seria forçado a sair dele. Assim que o fantasma caiu no chão, o mestre estendeu a mão carregada de aura em sua direção, obrigando-o a parar. Mas o motorista ficou ainda mais furioso. Suas roupas começaram a se desfazer nas costuras e Isaac foi jogado para trás pela onda de choque. O espírito atingiu o auge do antigo e se livrou de suas algemas. Um momento depois, um ônibus apareceu do nada, correndo direto para o homem. Porém, o mestre parou o carro com um movimento da mão, rasgando-o ao meio. E o espírito, entretanto, desapareceu. Ele realmente queria fugir para Skinner novamente? Isaac correu atrás dele, deixando os fantasmas do ônibus em cima de Ethan. E o próprio cara ainda não entendeu o que tinha acontecido. Como o ônibus pôde ficar nesse estado num piscar de olhos? Na verdade, devido à habilidade Time Stop, a percepção de Ethan parou antes mesmo de o mestre usar sua habilidade. De repente, uma ilusão apareceu novamente diante de Isaac, e ele teve que desenhar uma runa para dissipá-la. Mas já era tarde. O cúmplice do motorista fantasma já o havia ajudado a escapar. Ethan ficou chocado, porque esta era uma verdadeira batalha no nível antigo, e se não fosse pelo mestre, o menino já estaria morto há muito tempo. Enquanto isso, Isaac saiu, dizendo que Ethan também poderia ir para casa assim que lidasse com os fantasmas, e amanhã à noite eles iriam para a cidade de Tsang. Mas o cara ficou irritado, percebeu que ainda estava muito fraco. Antes de ir para a cidade fantasma, ele teve que ficar mais forte. E o tempo passou, e no dia seguinte Ethan viu uma caixinha com pérolas vermelhas em sua mesa. Glória, foi realmente incrível. Ela conseguiu até 2 pérolas de nível vermelho tão rapidamente, então agora Ethan poderia melhorar suas habilidades e ir com segurança para a cidade fantasma. Naquele momento, uma mensagem apareceu na frente dele novamente. A sombra pediu para ele alimentá-la com a pérola do fantasma enforcado, e então o cara teria outro buraco para a habilidade, assim como a habilidade Chakra, e Ethan decidiu que esta seria a melhor solução. A sombra engoliu a pérola, e o corpo do jovem parecia ter sido perfurado por uma poderosa carga de poder. Então essa era a sensação da pérola de nível vermelho. Com o influxo de poder, todas as superfícies de vidro da sala quebraram e o cara recebeu a habilidade Algemas. Ele sentiu que sua força aumentou significativamente. Pegando a adaga nas mãos, Ethan viu que um novo buraco havia aparecido nela. Descobriu-se que era hora de passar para o galho. Uma vez no espaço misterioso, o jovem viu galhos emanando da pérola e percebeu que deveria melhorar ainda mais o ramo da pérola da alma fantasma demoníaca. Assim, o poder da pérola negra aumentou e novas habilidades do ramo foram reveladas a Ethan. Estas eram armadura de ferro, fogo do inferno e gêmeos, que eram habilidades muito boas. Agora, mesmo um mestre espiritual de 2º nível não era páreo para Ethan. Saindo do estado astral, o rapaz aproximou-se do espelho onde se refletia o fantasma de Zoya, disse que seus agressores iriam à cidade de Tsang para fazer testes, e quando chegasse a hora, ele os faria pagar. Enquanto isso, Ethan e Isaac chegaram a uma cidade fantasma. Originalmente era uma tumba antiga construída há centenas de anos, e o mestre também observou que ele só poderia ficar com o jovem por 2 semanas, e quanto ele poderia crescer dependeria de seu próprio esforço. Logo os jovens chegaram à caverna. Havia várias pessoas ao redor. Muitos deles reconheceram o mestre. Um homem grande se aproximou de Ethan, oferecendo-se para levá-lo à cidade fantasma. O cara se perguntou até onde eles poderiam levá-lo, porque ele precisava encontrar um fantasma de nível maligno. O homem apenas sorriu diante da arrogância do jovem. Ele provavelmente só fugiria de medo quando visse um espírito desse nível. A conversa foi interrompida por Isaac, que disse que há muito tempo não encontrava um fantasma de nível tão fraco como o mal. Um homem adulto apareceu atrás dele. Era Wilson, o Lorde Fantasma de 5º posto e chefe da cidade fantasma. Ele ficou feliz em cumprimentar seu chefe. Logo todos os outros se juntaram.
curvando-se ao mestre e cumprimentando, ao que o próprio Isaac disse que estava aqui a negócios pessoais. Afastando-se da multidão, o homem e Ethan desceram. O mestre explicou que existem 10 tumbas no total na cidade. As primeiras são habitadas por fantasmas dos níveis branco, verde e vermelho, mas mais adiante há mais espíritos sérios. Ele explicou que Ethan agora teria que confiar em suas próprias forças para sobreviver nas 3 primeiras tumbas por 2 semanas. Em outras palavras, para sobreviver, o cara precisava de uma força que lhe permitisse derrotar fantasmas de nível vermelho com as próprias mãos. Quando os homens entraram no túmulo, ele transbordava de almas luminosas. Isaac entregou ao cara um passe de maldição espiritual, estava imbuído de um ressentimento incrível e ajudaria a esconder parcialmente seu cheiro de estranhos. Ele disse que fantasmas de túmulo e de ferro vivem aqui, e dentro de 3 dias Ethan precisará matar 30 e 10 de cada tipo, respectivamente. O cara lembrou que para transformar a habilidade Luz Negra em Armadura Negra era necessária a pérola da alma do fantasma de ferro. Enquanto isso, os espíritos começaram a rastejar lentamente em direção ao cara e, embora fossem do nível branco, se reunissem, tornavam-se perigosos, e Isaac queria que o jovem sobrevivesse sem a ajuda dele. Mas antes que Ethan tivesse tempo de responder, uma mão fantasmagórica saiu repentinamente do chão e agarrou sua perna. Seguindo-a, vários outros fantasmas surgiram e imediatamente avançaram sobre o cara, mas ele entendeu que isso claramente não seria suficiente para derrotá-lo. Com um movimento fácil, ele cortou os espíritos com suas adagas sem receber nenhum arranhão, pois após absorver a pérola da alma do fantasma enforcado, suas habilidades físicas ficaram muito mais fortes. Mas antes que ele tivesse tempo de recobrar o juízo, outro espírito apareceu atrás dele, muito maior que os anteriores. Foi ele, o fantasma de ferro. Ethan reagiu rapidamente, atacando o espírito de cima. Ele precisava da pérola de sua alma. Quando ele atacou, sentiu quão dura era a pele da criatura. Ao seu lado, o cara ouviu sons estranhos. Virando-se, viu mais 2 fantasmas de ferro. Eles corriam direto para ele. Se as coisas continuassem assim, atrairiam ainda mais fantasmas, então Ethan precisava lidar com eles rapidamente. No final das contas, apenas seu ataque mais forte foi eficaz contra tais criaturas blindadas. No entanto, os fantasmas continuaram a avançar e não foi tão fácil lidar com toda uma multidão de espíritos de nível verde de uma só vez. Felizmente, a força do cara aumentou significativamente recentemente, caso contrário ele teria passado por momentos difíceis, e mesmo assim, teve que tentar lidar com os fantasmas um por um. Ethan usou uma cortina de neblina e isso desorientou um pouco as criaturas. E no momento em que um deles revelou seus pontos fracos, o cara deu um golpe crítico nele. Uma pérola da alma voou do espírito. Ethan a pegou e também observou que se você confiar na força física, poderá economizar muita energia espiritual. Ele decidiu não usar as algemas por enquanto. Mesmo que fosse uma batalha prolongada, ele poderia lidar com isso sozinho. Nesse ínterim, ele decidiu atualizar a Luz Negra com uma pérola. A habilidade foi atualizada para Armadura Negra. Sua lâmina exalava uma aura negra. Ethan havia desbloqueado 2 novas habilidades, Armadura Fantasma e Armadura Espiritual. Elas pareciam incríveis, mas o cara tinha medo de que se continuasse melhorando, acabaria se tornando um monstro. Enquanto isso, uma aura envolveu seu corpo, criando uma armadura incrivelmente forte que se encaixava perfeitamente em Ethan, e ele estava prestes a testar as defesas dela. Os 2 fantasmas restantes se aproximaram do cara e levantaram as mãos para atacar. Porém, para a armadura de Ethan eles não eram mais fortes que uma picada de mosquito. O cara sorriu através da máscara. Os fantasmas realmente ficaram tão fracos comparados a ele? Então ele agarrou os 2 espíritos, jogou-os na sua frente e num instante voou através deles, cortando-os ao meio. Depois de receber mais 2 pérolas da alma, ele decidiu que já bastava lutar por hoje. Depois de um tempo, quando Isaac e Ethan estavam sentados perto do fogo, o menino continuou contando as pérolas que havia coletado. Eram 26. Mas o cara não conseguia parar, ficou muito feliz com o resultado. Ele decidiu perguntar ao mestre qual era o nível do fantasma Fema, e ele respondeu que era preto, e explicou que quando os fantasmas atingem o nível antigo, sua inteligência pode ser a mesma das pessoas comuns, eles também podem criar fantasmas. E o fantasma é o nível de preto mais perigoso que o mais antigo. Ethan ficou surpreso, pois pensava que existiam apenas 7 níveis, e por essa lógica verifica-se que existem fantasmas mais perigosos que o nível preto. Isaac respondeu que eram apenas 3, mas tudo relacionado a eles era estritamente proibido, até mesmo seus nomes e sua própria essência. Afinal,
O mundo estava longe de ser tão calmo quanto Ethan via, então o mestre o aconselhou a tentar ir para o ensino médio o mais rápido possível, e lá Isaac poderia lhe contar muito mais. Agora era a hora do homem ir, mas ele prometeu enviar Ethan para a próxima tumba amanhã. Enquanto isso, 2 semanas se passaram, o cara continuou treinando forte. Depois de chegar ao nível 2 de Mestre dos Espíritos, seu poder espiritual foi suficiente para manter as algemas por 15 segundos, mas com sua força atual, ele dificilmente poderia matar um fantasma enforcado, seu máximo sendo um fantasma de nível quase vermelho. Isaac disse a ele que ele já poderia sobreviver sozinho à terceira tumba, mas havia mais uma coisa que ele precisava resolver antes de partir. Ethan imediatamente se animou, pensando que eles iriam assumir um grande negócio, mas o mestre apenas conduziu o cara, ele iria mostrar-lhe a parte mais profunda da cidade fantasma. Logo chegaram à 7ª tumba. O fantasma de Tsan estava aqui, bem do lado de fora da porta. Isaac pediu ao cara que tivesse muito cuidado, pois aquele lugar era muito perigoso. E Ethan sentiu quão forte e sombria era a atmosfera aqui, isso definitivamente afetaria sua mente se ele deixasse passar, porque aqui estava um fantasma muito mais poderoso que aquele motorista. De repente, o cara parecia estar perfurado por fios de uma aura sinistra, vozes em sua cabeça continuavam lhe dizendo, mate-o, mate-o. Quando ele não conseguiu mais resistir à força que conquistava sua vontade, ele pegou uma adaga e avançou contra Isaac. Mas o mestre parou Ethan com um movimento hábil, surpreso com a facilidade com que o fantasma do amor subjugou sua mente e percebeu que o cara precisava treinar mais. Quando o jovem já estava deitado no chão, o homem tocou a campainha. Bateu na cabeça de Ethan em um certo ritmo. Quando o cara abriu os olhos, ele já estava em algum lugar desconhecido, parecia o palácio de Tenchi. Um homem desconhecido estava na frente dele, mas parecia não notar o jovem e não conseguia entender o que diabos estava acontecendo. E então um grande homem adulto irrompeu na sala, gritou com o estranho, dizendo que ele era o melhor aluno do palácio, e agora estava pesquisando fantasmas. Ele estava com muita raiva. O que esse cara estava pensando? Mas o estranho respondeu que após a morte de seu segundo mentor, ele percebeu que a vida humana tem limitações, mas queria derrotar a morte e tornar-se como um fantasma. O homem correu até ele, espalhando todas as coisas do estranho, gritando que os fantasmas já estavam mortos, e então ordenou que todas as suas coisas fossem confiscadas. A próxima lembrança que Ethan viu foi como o estranho orou diante do retrato do falecido, aquele homem muito grande. Ele jurou que ele, Sangue, nunca mais repetiria o mesmo erro, ele quer romper os limites da vida e morte e se tornar um ser eterno. Ele exclamou que esse era o seu caminho. Literalmente, um momento depois, o homem se virou e, vendo Ethan, correu até ele, gritando que ninguém ousava detê-lo. Naquele momento o cara acordou. O sino ainda circulava acima dele, mas ele não entendia que tipo de sonho era. Isaac estava esperando ele acordar. Ele disse que o cara foi influenciado pela aura de um fantasma de amor e de repente perdeu a cabeça, mas o homem já havia decapitado o espírito. Ele deu ao jovem a pérola da alma e disse que era hora de seguirem em frente. Logo eles chegaram a um grande templo. As portas se abriram na frente deles, permitindo a passagem dos homens até a tumba. Neste caixão estava o fantasma de Tsang, o mesmo que Ethan viu por todo o pátio de Tenchi. De repente, uma cobra fantasmagórica saiu correndo da tumba em direção a Isaac. Mas o homem imediatamente a deteve, selando-a. Ele disse severamente que enquanto o palácio Tenchi existisse, Ghost Kang não seria capaz de sair deste caixão. Ele colocou um selo nele, era para durar mais 3 anos, mas Ethan se perguntou por que não simplesmente matar esse fantasma, porque dessa forma ele definitivamente não faria mal a ninguém. Mas Isaac disse que Ghost Tsang é especial, e o cara saberá mais sobre isso assim que entrar na filial central. No total, havia 4 filiais no Palácio Tenchi, Sul, Leste, Oeste e Norte. Todos os anos, o palácio realiza um concurso entre as 4 filiais, e apenas os alunos que vencerem o concurso podem entrar na filial central, e se Ethan conseguir, ele descobrirá tudo. Neste momento os homens foram obrigados a se despedir. Ethan disse que ficaria aqui e esperaria pela irmã e pelos outros. Por fim, o mestre recomendou que ele treinasse ainda mais para se tornar um Lorde espiritual de nível 3 o mais rápido possível e chegar ao ramo central antes do previsto. Assim que Isaac saiu, o cara percebeu que todos os outros alunos estariam aqui e ele precisava se preparar para a vingança. Tirou do bolso fotografias de homens, eram os assassinos de Zoya, que ainda não tinham respondido pelos seus actos. Enquanto isso, os estudantes, sob a liderança de Marcos, montavam barracas no meio de uma clareira na floresta.
4 meninas, Genven, Sally, Valerie e Esther estavam se aproximando do acampamento. A irmã de Ethan tranquilizou Sally, dizendo que não haveria nada de assustador na primeira tumba, apenas fantasmas de ferro. Mas a própria menina entendeu que só sabia dele graças ao irmão. Os professores não haviam falado uma palavra sobre esses fantasmas antes, e se agora quisessem perguntar-lhes o que os esperava a seguir, não saberiam responder, porque os alunos estavam em um verdadeiro deserto. Esther disse que não detectou nenhuma energia negativa por perto, então definitivamente não há fantasmas num raio de 10 metros. As meninas estavam prestes a montar suas barracas aqui quando perceberam que Valerie havia desaparecido. Naquele momento, um jovem se aproximou deles. Era Carl, um estudante do 2º ano, um senhor espiritual de 2º nível, um dos infratores de Zoya. Ficou surpreso ao ver várias meninas em tal lugar ao mesmo tempo e ofereceu-lhes ajuda. Sally estava prestes a concordar, mas Genven a puxou de volta, dizendo a Cal que eles poderiam cuidar disso sozinhos. E Carl, enquanto isso, estava pensando, pediu ao amigo para fazer uma investigação, e descobriu-se que havia até 4 garotas nesse time, cada uma delas linda, então o próximo teste prometia ser muito divertido. O homem não desistiu, argumentando que os mais velhos deveriam ajudar os mais novos. Naquele momento, Ethan se aproximou dele. Tendo aparecido de repente aqui, ele riu de um desejo tão zeloso de ajudar as meninas, mas ainda assim deu luz verde a Carl para ajudar a montar as barracas. Genven não sabia por que seu irmão demorava tanto para responder suas mensagens, as quais Ethan sugeriu que eles se mudassem. Ele queria dizer algo para as meninas. O cara olhou para Carl sem acreditar, pois ele tinha acabado de postar a notícia no fórum da escola e não esperava que fosse fisgado tão cedo. Tendo percorrido uma distância suficiente, Ethan disse que amanhã deveriam ir ao 3º túmulo, pois a qualidade das pérolas lá é muito melhor, e esta será uma excelente oportunidade para fortalecer toda a equipe. Ele garantiu às meninas que já havia estudado os fantasmas com antecedência e não encontrou nenhum perigo ali. Além disso, elas tinham uma assistente no ensino médio. Enquanto isso, Valerie chegou a uma das tumbas, um selo foi colocado nela e ela entendeu que deveria libertar o espírito. A criatura puxou a mão para fora do caixão, rasgando o selo dele. Um momento depois, a tumba brilhou com uma aura verde, a criatura estava livre. Era o fantasma de Tsang. Ele insistiu que a maldade está realmente acima de todas as coisas, que este é o seu caminho. Ele olhou para a garota, estava se perguntando o que era a dinastia agora e por que ela o libertou, ao que Valerie respondeu que era 2020, e ela mesma estava procurando por alguém como ela. O fantasma percebeu que já haviam se passado 500 anos, há muito havia deixado de lado sua concha humana, tinha certeza de que era exatamente ele quem a garota procurava. Mas Valerie precisava de confirmação, ela queria que o fantasma provasse que ele realmente poderia fazer o que quisesse. E o espírito estava pronto para fazer isso, ele iria conhecer pessoalmente o atual Palácio Tenchi e provar, matando a garota, o que ela queria ver. Enquanto isso, a equipe de Ethan e Cal foram explorar a 3ª tumba, e o 2º ano os avisou que os fantasmas aqui eram mais fortes do que os que já haviam encontrado, então eles precisavam ter cuidado. Naquele mesmo momento, como que vindo do nada, um fantasma saltou sobre Genven. Ethan imediatamente correu em seu auxílio, afastando o espírito, e sua irmã agarrou sua mão, pedindo-lhe que não se afastasse mais dela. Sally e Esther abraçaram Ethan por outros lados, elas também queriam que o cara as protegesse. Mas Carl não ficou feliz, pois seu plano ainda nem havia começado e o menino já era o centro das atenções femininas. Então ele sorriu fortemente e pediu a Ethan que o ajudasse a coletar as pérolas da alma e deixasse as meninas ficarem aqui, e o jovem concordou. Depois de algum tempo, eles se afastaram uma distância razoável das meninas. Ethan disse que aqui conheceu um fantasma de ferro e convidou o mais velho a se separar. Mas Carl tinha outros planos, ele precisava acabar com essa revista, e então todas as garotas seriam dele. Ele pegou a faca e pulou em Ethan por trás, com a intenção de enfiar a lâmina em sua garganta. Porém, o cara imediatamente se virou, interceptando a faca, e Carl não conseguia acreditar no que via. O que aconteceu com sua mão? Mas todos tinham seus segredos. Ethan queria ouvir o segredo de Cal sobre Zoe. O cara não entendeu, porque Zoe já estava morta há muito tempo, mas Ethan queria ouvi-lo confessar sua culpa. Carl não gostou dessa reviravolta. Ele sacou sua arma espiritual. Como esse pirralho ousa ameaçá-lo? Ele afirmou que Zoe era muito desobediente e morreu por causa disso. E agora ele pretendia mostrar a este insignificante senhor espiritual de 1º nível a diferença em sua força. Naquele momento, Ethan foi dominado por uma aura sombria e vestiu a armadura negra novamente.
Enquanto Carl olhava para ele, sem acreditar no que via, o jovem correu para perto dele. No momento seguinte, ele bateu a cabeça do canalha no chão. Logo a armadura caiu e ele continuou a bater no assassino com os punhos. Quando Carl não conseguia mais ficar de pé, ele implorou a Ethan que o poupasse. Ele até prometeu deixar aquelas garotas de seu time à sua disposição por um tempo. Por uma oferta tão incrivelmente generosa, ele recebeu outro golpe com o punho. Ethan tinha certeza de que uma nulidade como ele não merecia viver neste mundo. Aí Carl começou a implorar ajuda ao cara. Implorou para não matá-lo. Mas Ethan não iria sujar as mãos nele, porque já havia encontrado um carrasco adequado para o cara. Um momento depois, o fantasma saltou do chão e imediatamente avançou sobre Carl. Era um fantasma enforcado. Ele apertou a garganta do cara com a língua comprida, não deixando ele respirar. Depois de alguns momentos, a criatura engoliu Carl completamente, batendo de contente. Mas a criatura não teve que se alegrar por muito tempo, porque imediatamente após a morte do agressor de Zoe, Ethan perfurou o fantasma com sua adaga. O segundo objetivo de sua vingança foi eliminado. Logo as meninas de sua equipe correram até ele, ficaram animadas ao ouvir um pedido de socorro. Genvin olhou para trás de Ethan e viu o cadáver de um fantasma enforcado. A garota estava em choque. Seu irmão realmente havia se tornado tão forte nessas 2 semanas que poderia facilmente matar até mesmo fantasmas de nível vermelho? Mas Ethan não demonstrou. Em vez disso perguntou como estavam os demais alunos do 2º ano, camaradas de Cal, ao que a irmã respondeu que eles os amarraram e os entregaram a um rebanho de fantasmas graves. Pegando o saco de pérolas, o cara percebeu que era hora de voltar, e esse estoque deveria durar por algum tempo. De repente, a sombra transmitiu novamente uma mensagem para Ethan. Dizia que o menino agora nem suspeita do horror que se aproxima. O que isso poderia significar?